Minha esposa me deu permissão para encontrar outra pessoa. Naquele dia, eu desisti de fingir e liguei para o número que eu mais ligava antes do casamento. O chefe ainda estava lá, mandou os 9 já para a vila número 8. Minha esposa saiu com as crianças para passear, e eu me diverti em casa por 3 dias e 3 noites. Usei todas as precauções que tinha guardado antes do casamento. Naquela noite, Liu Huiyan voltou, como tantas outras vezes antes. Contanto que os pais de ambos os lados não estivessem presentes, ela praticamente não falava comigo. Ela passou direto pela lixeira cheia de preservativos e subiu para o segundo andar. Em seguida, ouvi um choro de desespero e desmoronamento vindo do andar de cima. Fiquei um pouco surpreso. Na época, era o 5º ano de casamento com ela. Liu Huiyan me traiu. Ela estava tendo um caso com um garoto secreto. Quando descobri, não fiz nada. No dia seguinte, fiz o garoto se voluntariar para se tornar um pai para o meu filho adotivo. Depois daquele dia, Liu Huiyan voltou para a família com a consciência limpa. Ela continuou sendo uma esposa gentil e atenciosa. Pensei que fosse apenas um pequeno contratempo, mas 1 ano depois, minha família sofreu uma grande tragédia. Meu pai acumulou dívidas enormes e se jogou do prédio. Minha mãe foi atropelada e ficou em coma. Minha irmã mais nova foi envenenada até a morte. E eu não consegui suportar o golpe e desmaiei. No momento antes de morrer, o rosto de Liu Huiyan estava distorcido. Quando você deu a boda para aquela velha, ela foi torturada até a morte, sem um pedaço de pele intacto. Você deveria ter previsto que haveria um dia assim. Long Yaotian, esta é a sua retribuição. Acontece que tudo isso foi a vingança de Liu Huiyan contra mim. Eu estava deitado na cama com uma expressão vazia, olhando fixamente para a mulher por quem dei minha vida. No final, morri com ódio. Quando abri os olhos novamente, eu estava na porta do escritório. Eu estava ofegante, sem me controlar. O choque e a tristeza em meu coração ainda não haviam diminuído completamente, e ouvi a voz de Liu Huiyan ao telefone de dentro. Obrigada, irmã. Aquela vila que você pegou, transfira para o nome de Boda primeiro. Guardei essa pessoa. Lembre-se de nunca deixar seu cunhado saber. Essa conversa familiar me fez despertar. Eu renasci? Sim, foi exatamente a essa hora na vida passada. Quando descobri que Liu Huiyan tinha um amante, voltei à realidade e ouvi novamente. Boda é muito obediente. Sinto-me relaxada e cheia de paixão quando estou com ele. Ao contrário de Long Yaotian, ele só me faz sentir oprimida, entediada e desinteressante. Eu só vou tirar um tempo. Depois que eu acabar, não me importarei com ele. Continuarei amando-o. Ouvindo de novo, meu coração ainda palpitava. Apertei os dedos. Lembrei-me do que ele disse antes de morrer e não pude deixar de ficar com os olhos marejados. Recolhi meus pensamentos. Voltei e sentei no sofá. Quando Liu Huiyan saiu e me viu, seus passos pararam. Marido, quando você voltou? Acabei de voltar e sentei. Reprimi minhas emoções e falei calmamente. Esperar que quem está no exterior volte mais cedo? O sorriso no rosto de Liu Huiyan foi substituído por culpa. Houve um problema com o projeto. Tenho que voltar para a empresa. A mesma desculpa da vida passada. Eu a olhei fixamente por 2 segundos. Sim, vá. Desta vez, estou cansado. Não quero mais insistir. Liu Huiyan realmente não voltou naquela noite e eu chorei até o amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram. Esfreguei os olhos secos, levantei-me, tomei o pequeno almoço e saí. Fui primeiro a Greenlock. Depois fui ao Grupo Liu. O escritório de Liu Huiyan fica no último andar. Ao sair do elevador, não havia ninguém. Mas do escritório saíam sons ambíguos. Chefe Liu, não aguento mais. Chefe Liu. Liu Huiyan franziu ligeiramente o sobrolho. Ajoelhou-se e acelerou, fazendo o homem ofegar e gemer. Então, com uma voz delicada e sedutora, perguntou a meio tônicos e a meio ordens: não me tratas bem. Como deves chamar-me? O homem segurou-lhe o cabelo. Sentiu-se no céu. Desembainhe a espada, meu bem. Os meus dedos apertaram a carne, mas vi toda a verdade. Mas o meu coração ainda estava ali, despedaçado de repente. Demorei algum tempo até levantar a mão e bater a porta. Ao entrar, vi Liu Huiyan sentada à secretária com o rosto corado a perguntar: por que vieste? Tenho um documento para sua assinatura. Tirei o acordo de divórcio da minha mala e virei para a última página, onde estava a assinatura. Entreguei-lhe do outro lado da secretária. Que documento é este? Liu Huiyan pegou. Quando ia dar uma vista de olhos, uma dor amarga subiu-lhe pela garganta. Nada. É apenas um acordo de proteção de bens. Que coisa, Liu Huiyan não desconfiou.
Pegou a caneta da secretária com alguma pressa e assinou seu nome com elegância, dizendo: Estas coisas falamos em casa. Não ocupes o tempo de trabalho. Tens medo de ocupar o tempo de trabalho? Ou tens medo que eu venha aqui e descubra? Arqueei um sorriso sarcástico. Sim. Apenas desta vez. Então eu vou para casa agora. Sai do escritório. Peguei imediatamente no telemóvel e fiz uma chamada. As ações do Grupo Liu, 20%, posso vender-te a um preço baixo. Ok. Quando assinamos o contrato? Daqui a um mês. Este acordo de divórcio. Esta empresa que ajudei a construir com o meu próprio sangue e suor, também a deixo para trás. Liu Huiyan, na vida anterior, eu cumpri o teu desejo. Nesta vida farei como desejas. Antes de sair, fui à casa de banho. Ao sair, esbarrei em Jiboda, que vinha na minha direção. Era alto e robusto. O seu rosto era pálido e gentil, um tipo que qualquer mulher gostaria. Senhor Long. Por que ainda não foi embora? Jiboda não tencionava disfarçar nada, mostrando deliberadamente o sorriso malicioso. Os vestígios de carinho que deixou eram uma ostentação e um convite sexual. Parei. Analisei-o. Na vida passada não usei táticas e em menos de um dia fiz Jiboda retirar-se. Consegui um acordo, fiz com que a secretária se demitisse voluntariamente e fosse para Hong Kong. E agora? Não me apetece lidar com ele. Retraí o meu olhar, não respondi e dirigi-me para o elevador. Mas não andei muitos passos quando me deitei café. Jiboda exclamou, e sacudiu a chávena que tinha na mão. Peço desculpa. Acabei de ajudar a chefe Liu a sentir prazer e isso custou-me um pouco de esforço. As minhas mãos ainda estão a tremer. Ao ouvir isto, senti como se visse as cenas daquela época e senti um arrepio. Não me importava mais em participar dos relacionamentos deles, mas isso não significava que ele pudesse me humilhar. Então dei um soco no rosto de Jiboda. Quem diria que Liu Huiyan apareceu bem na hora. Jiboda tropeçou e caiu em minha frente. Depois, com o rosto contorcido, implorou de joelhos. Desculpe, Sr. Long, eu realmente não quis fazer isso. Não fique com raiva de mim. A mulher correu desesperada e me empurrou para o lado. Minhas costas queimadas pela água quente bateram no canto da parede, fazendo-me engasgar de dor, mas Liu Huiyan não notou. Em vez disso, agachou-se e perguntou à pessoa no chão: O que está acontecendo? Jiboda franziu os lábios. Tremendo, ele disse: Eu estava com um pouco de hipoglicemia e fiquei tonto. Derrubei o café nas suas costas sem querer. É justo que o Sr. Long tenha me dado um soco. É que estou com a cabeça um pouco tonta agora. Ao ouvir isso, Liu Huiyan ficou ainda mais zangada. Seus olhos estavam cheios de uma fúria difícil de conter. Ele é apenas um recém-formado em estágio. É normal que ele cometa erros. Você precisa ser tão severo assim? Depois de dizer isso, ela imediatamente ajudou a pessoa a se levantar e entrar no escritório. Olhando para as costas dela que se afastavam, um sorriso amargo surgiu em meus lábios. Lembro-me de uma vez em que brigava com alguém e derrubei uma mesa. Liu Huiyan também ficou tão ansiosa e zangada. Ela me puxou até a porta da casa do outro lado e exigiu justiça. Mas agora ela estava criticando a mim por causa de outra pessoa. Decidi esquecer, mas ainda doía muito. Suportando a dor, apresentei minha demissão. Saí da empresa diretamente para o Departamento de Assuntos Civis. Assim que o período de reflexão terminasse, Liu Huiyan e eu estaríamos completamente acabados. Ao voltar para casa, Liu Huiyan não tinha voltado. Ela apenas enviou uma mensagem dizendo que ficaria até tarde no escritório e me lembrou de não me atrasar para o jantar de amanhã. Era um jantar com clientes que eu havia prometido antes. Eu respondi apenas com um ok, sem mencionar o desagrado de hoje, nem expor sua desculpa de ficar até tarde novamente. Porque não importava mais. No dia seguinte, ao chegar ao clube, não vi Liu Huiyan. Em vez disso, vi Jiboda. Liuzon tem uma reunião que ainda não terminou. Ele pediu para eu vir falar com o senhor primeiro. E para que eu pudesse aprender com o senhor. Jiboda mudou seu comportamento, agindo de forma completamente profissional. Eu só podia levá-lo para a sala privada. Durante o jantar, Jiboda não parava de levantar o copo. Eu já havia enfatizado para ele várias vezes que as clientes mulheres detestavam a cultura de beber, mas ele não me ouviu. Ele continuou fazendo do seu jeito. No meio do jantar, levantei-me para atender uma ligação e fui ao banheiro. Quando voltei, descobri que Liu Huiyan já tinha chegado, mas sua expressão estava muito feia, e o cliente não estava mais lá. Senhor Li, o que aconteceu? Perguntei confuso. Naquele momento, Jiboda deu um passo à frente. Tremendo, ele disse. Ele foi embora. Foi embora.
O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Liu Huiyan, com seus olhos de pêssego tingidos de raiva, olhou para mim insatisfeita. Ela me acusou. Long Yaotian, você quer promover a cultura de Kyushu, mas precisa ver com quem está falando. O senhor Li odeia essas formalidades. Você se apressou em oferecer bebidas e fez a empresa perder uma grande oportunidade de negócio. Sua grosseria com ele quase custou à empresa milhões. Compreendi instantaneamente, baixei o rosto e respondi: não fui eu. Eu já o avisei, mas ele quis se expor. Jiboda balançou a cabeça vigorosamente. Hongju também disse: Senhor Long, o senhor não disse isso. O senhor disse que o senhor Li é uma excelente mulher, que não tem objeções em minha entrada, e que ela é uma viúva. Na flor da idade para ser submisso se necessário. Falando nisso, ela fez uma expressão de desespero e olhou para Liu Huiyan, dizendo: Senhorita Liu, posso aceitar um brinde. Não me importo de beber até morrer, mas não consigo suportar ser insultada assim. Aceitarei qualquer punição da empresa. Antes que ela terminasse de falar, fiquei furioso e avancei, agarrei a gola dela. Você está falando bobagem. Levantei a mão e dei um tapa em Jiboda, mas não aliviou a raiva em meu coração. Quando eu ia continuar, Liu Huiyan me interrompeu. Chega. Ela protegeu Jiboda atrás dela, furiosa. Como Boda te ofendeu? Para você provocá-la assim? E agora está com raiva e bate nas pessoas. Como ela te ofendeu? Você não sabe? Seduzir minha esposa e me provocar? Me incriminar. Um tapa foi pouco para ela. Olhei para ela. E um sorriso surgiu em meu rosto, mas era mais feio do que chorar. Liu Huiyan ficou atordoada. Ela sentiu uma estranha ansiedade. Quando estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, Jiboda puxou a mão dela. Senhor Long, o senhor provavelmente ainda está com raiva por eu ter derramado café nele sem querer ontem. Por favor, vamos esquecer isso, não importa o que aconteça comigo, está tudo bem. Só que eu estou um pouco desconfortável. Não podemos esquecer? As palavras de Bi Fang perturbaram os pensamentos de Liu Huiyan. Sua razão estava cheia de raiva naquele momento. Ela só queria buscar justiça para ele. Se você sempre cede, ele só vai piorar da próxima vez. Long Laotian, peça desculpas a Boda. Ao ouvir isso, fiquei completamente atordoado. Após um momento de silêncio, dei uma risada baixa. Impossível. Mas assim que me virei, fui detido pelos seguranças de Liu Huiyan. Então, ouvi atrás de mim. Se não vai pedir desculpas, então não me culpe por não considerar nosso relacionamento de casal. O que você fez Boda sofrer hoje? Você terá que pagar 100 vezes. A parede de arte, o garçom trouxe várias caixas de vinho. 99 garrafas empilhadas no chão, formando uma pequena parede. E eu fui forçado a ajoelhar na frente de Liu Huiyan pelos seguranças. Ela mexeu nas unhas e disse levemente: já que você gosta tanto de brindar, vou fazê-los brindar até se cansar. Parede de arte, o segurança pegou uma garrafa de vinho e a enfiou na minha boca. O licor desceu pela minha garganta, meu peito apertou e doeu. Lutei em agonia, mas minha força não era páreo para eles. Só consegui fechar os punhos com força, uma garrafa após a outra. A comida no meu estômago se transformou em uma massa. Estava a suar frio de tanta dor, mas Liu Huiyan apenas observava com indiferença. Depois disso, caí no chão e ela ainda não se aproximou. Ela disse: ainda não acabou. Você deu um tapa nela e ainda não retribuiu? 99 tapas, nenhum a menos. Depois de terminar, ela levou Jiboda embora e os seguranças me levantaram. Ela me deu um tapa. 1, 2, 3, até que não sabia quantos havia dado. Aceitei a punição entorpecido até desmaiar de dor. Antes de desmaiar, lembrei-me de cada momento com Liu Huiyan ao longo dos anos. Houve momentos bons e ruins, mas no final foi maravilhoso. Mas naquele momento, tudo se quebrou. Na semana seguinte, Liu Huiyan não voltou para casa e não nos contatamos. Era como uma briga e um silêncio frio, onde ninguém iniciava o contato. Mas eu sabia os movimentos dela. Jiboda postava no WeChat todos os dias, mostrando Liu Huiyan levando-a para jantares à luz de velas e alugando um cinema inteiro para ela. Ela até lhe deu um grande show de fogos de artifício. As surpresas não se repetiam, e ela lhe deu um relógio, um carro esportivo, uma casa e um cartão Black Card ilimitado. O espetáculo foi maior do que o do meu marido oficial. Eu também não fiquei ocioso, fiquei em casa ocupado limpando coisas. Já que decidi ir embora, tudo que me diz respeito não deveria permanecer. No primeiro dia,
Quando Giboda postou 9 fotos íntimas dos dois, apaguei todas as minhas 999 fotos de recordação com Liu Huiyan. No segundo dia, quando Giboda postou os bonecos de cerâmica que os dois fizeram, quebrei todos os vasos antigos que Liu Huiyan me deu ao longo dos anos. No sétimo dia, Giboda postou um vídeo onde a mulher estava se declarando. Tirei o anel da mão esquerda. O anel liso de platina estava arranhado, como se nosso amor já estivesse arruinado. Dei uma última olhada. Então, sem dizer uma palavra, joguei-o no vaso sanitário e dei descarga. Naquela noite, Liu Huiyan voltou. O outro lado da cama estava afundado. Liu Huiyan apertou minha cintura. Marido, não vamos mais brigar, ok? Amanhã é o 10º aniversário da fundação da empresa e estaremos juntos lá. É também o nosso 5º aniversário de casamento. Este dia é muito significativo. Todos os anos eu cuidava pessoalmente disso. Este será o último. Eu me aproximei da beirada da cama e disse com a voz embargada. Minha mão estava vazia. Liu Huiyan congelou, pensando que eu ainda estava com raiva. Felizmente, ela preparou um grande presente com antecedência. Com certeza vai acalmar alguém. Pensando assim, adormeceu em paz. Mas no dia seguinte, ocorreu um imprevisto na festa anual. Na tela grande do cruzeiro, primeiro foi exibida a história do desenvolvimento da empresa. Em seguida foi exibido o relacionamento de 10 anos entre Liu Huiyan e eu, os dois enfrentando juntos as adversidades, amando-se profundamente. Isso comoveu muito a todos no local, até Liu Huiyan ficou com os olhos marejados. Mas neste momento tocante, o conteúdo da tela mudou repentinamente, exibindo dezenas de fotos íntimas de Giboda e Liu Huiyan, e fotos dele beijando-a. Toda a multidão ficou em alvoroço, pensando que era minha culpa. Afinal, quem suportaria ter a própria esposa o traindo? Os olhos de Liu Huiyan ficaram vermelhos de raiva. Long Yaotian, o que você quer dizer? Assim que eu ia explicar. Giboda correu até nós interrompendo. Senhor Long, a senhorita Liu e eu não fizemos nada de errado. Por que você tirou essas fotos para me incriminar e prejudicar minha reputação? Senhorita Liu, para provar sua inocência. Eu vou pedir demissão e ir embora. Não quero afetar o relacionamento de vocês. Disse isso e ela saiu chorando da festa. Liu Huiyan não conseguiu impedi-la a tempo. Com os olhos cheios de preocupação, ela quis persegui-la, mas eu a bloqueei. Não fui eu. Eu não quero ser o bode expiatório. Mas o azar de Liu Huiyan. Ela me empurrou com força, me fazendo recuar vários passos e bater em uma torre de champanhe atrás de mim. Caí no chão. Vários cortes se abriram instantaneamente em meu corpo. Você agora espiona, fotógrafa e espalha boatos. O que mais você não ousaria fazer? Eu queria te fazer feliz, mas agora estou sendo forçado a isso. Falando, ele tirou um colar de relíquia antiga. Era um tesouro de família passado por gerações na família Long. Mas anos atrás, a empresa entrou em crise e tínhamos problemas até para comer. Eu o penhorei. Mais tarde, quando quis resgatá-lo, não o encontrei. Não esperava que Liu Huiyan o encontrasse. Mas no segundo seguinte, ele o jogou diretamente no mar e, sem olhar para trás, perseguiu-a. Não, eu não consegui impedi-lo. Com o corpo ferido, pulei a grade e caí na água. Fiquei à deriva no mar por 3 horas. Assim que os ferimentos do meu corpo entraram em contato com a água do mar, a dor dobrou 10 vezes. Mas ainda assim, apertei os dentes e persisti. Até que, exausto, finalmente a encontrei. Subi desajeitadamente no convés, ofegando sem parar. Eu segurava firmemente o colar em minhas mãos. Muitas memórias vieram à tona. Quando eu o penhorei, Liu Huiyan prometeu que definitivamente o recuperaria. E o passaria para nossos descendentes. Agora tornou-se uma piada. Eu não pude deixar de levantar a cabeça e rir. Mas enquanto ria, as lágrimas começaram a rolar. Meu coração parecia ter sido despedaçado em pedaços. Ao voltar para casa, tive febre alta. Deitado na cama, fraco e sem forças. Assim que me levantei para pegar um copo de água, Liu Huiyan voltou. Sem dizer uma palavra, ela me puxou para fora de casa. Pensei que ela me levaria ao hospital, então entrei no carro de bom grado. Mas no meio do caminho, percebi que algo estava errado. Este não era o caminho para o hospital. Onde nós estamos indo? Ao hospital? Liu Huiyan soltou uma risada fria. Não ouse. Você ainda não limpou a bagunça que fez. Como tem coragem de falar em ir ao hospital? Eu não estava muito lúcido e não entendi imediatamente o que ela queria dizer. Só soube quando chegamos ao local. Ainda era por causa de Giboda. Devido à repercussão, muitos internautas o atacavam incessantemente.
Giboda teve que apresentar sua renúncia e se mudou da vila durante a noite para voltar ao seu antigo alojamento. Neste momento, ele estava prestes a pular. Liu Huyan me levou ao terraço. Giboda imediatamente deu um passo para trás, apavorado. Não cheguem perto. Boda, não faça nada impulsivo. Liu Huyan estava tão ansiosa que suas mãos tremiam enquanto ela tentava persuadi-lo. Eu trouxe a pessoa. Long Yaotian quer pedir desculpas a você e vai se desculpar publicamente online para te esclarecer. Um pedido de desculpas, um esclarecimento público. Assim que ouvi, a minha lucidez retornou em parte. Impossível, resisti à dor e disse. Por que motivo eu deveria pedir desculpas a ele? Foi ele quem armou tudo, porque eu, a vítima, deveria pedir desculpas. Giboda apertou as mãos, mas seu rosto, ainda despedaçado, disse. Sim, o Sr. Long certamente não precisa se desculpar. Eu é que sou digno de ser ridicularizado e humilhado. É melhor eu morrer. Liu Huyan colocou uma bandagem dourada. Não. Então virou-se para mim e gritou. Por que você é tão insensível? O que há de errado em pedir desculpas? Assim que as palavras saíram, ele levantou o sapato e o chutou contra o meu joelho. Pego de surpresa, ajoelhei-me. Uma dor aguda percorreu meu joelho. A pessoa acima de mim ainda ameaçou. Se você não pedir desculpas nem esclarecer, só me resta mandar lembranças aos seus pais e ao seu irmão mais novo. Lembrei-me da minha vida passada. Com os olhos vermelhos, levantei a cabeça. Liu Huyan, nosso relacionamento de muitos anos. Ainda não é páreo para um Giboda. Essas palavras foram para perguntar em nome do Long Yaotian do passado. 10 anos completos de relacionamento. Sofremos juntos e fomos felizes juntos, mas no final resultou em um lar destruído. Liu Huyan hesitou por um momento. Mas logo recuperou a frieza e pressionou. Você pede desculpas ou não? Tenho outra escolha além de pedir desculpas? Uma lágrima caiu. Suportando a humilhação, abri a boca. Senhor Ji, desculpe. Vou esclarecer imediatamente. Em seguida, peguei meu celular e publiquei um anúncio de esclarecimento. Liu Huyan observou eu terminar e imediatamente caminhou até Giboda, afagando suavemente. Eu respondo. Você ouviu? Seja um bom menino e desça logo. Então estendeu a mão e o ajudou a descer. Olhei para esta cena, meu coração apertado de dor. Mal me levantei, Giboda veio até mim, agarrou minha mão e disse com gratidão. Senhor Long, obrigado. Mas, olhando para Liu Huyan, ele sorriu triunfantemente novamente e acrescentou em voz baixa, como homem. Você não se sente um covarde? Com um sonho, agarrei a gola dele. Giboda, por sua vez, agarrou minha mão e me puxou para trás vários passos, ambos caindo em direção à beira da piscina. Gritaram em uníssono. Liu Huyan tentou agarrá-los, mas só conseguiu segurar a mão de Giboda. Enquanto eu caía, no momento da queda, as memórias dos dois passaram pela minha mente. Era como um carrossel. Ele finalmente escolheu Giboda. Abri os olhos. Eu já estava deitada no hospital. Eu não morri porque aquele prédio antigo tinha apenas 4 andares. Com o todo de proteção, tive sorte de ter sobrevivido, mas quebrei 3 costelas. Ao respirar, ouvi, marido, você finalmente acordou. Liu Huyan veio correndo assim que soube da notícia. Sua expressão mostra que você não dormiu bem nos últimos dias. Agora Giboda pode ficar mais tranquilo? Você não sabe o quanto ele se culpa. Ele bateu a cabeça de novo e teve dor de cabeça por dias. Aparentemente, ele estava cuidando de Giboda. Eu afastei minha mão e disse sarcasticamente. Com seu cuidado atencioso, ele definitivamente viverá 100 anos. Liu Huyan parou abruptamente e disse, você tem que falar assim? Boda é meu subordinado e está lutando sozinho no exterior. É meu dever cuidar dele. Além disso, se não fosse por você, ele teria sofrido tanto sofrimento. No final, ele ainda se tornou minha história. Fechei os olhos, não querendo discutir com ele. Foi quando Giboda ligou. Mana, para onde você foi? Minha cabeça dói muito. Voltarei imediatamente. Liu Huyan se levantou apressadamente, pensou em algo, suspirou e disse, Long Yaotian, você tem a mim. E a melhor equipe médica. Mas Boda não tem nada. Não reclame tanto dele. Então ela saiu da enfermaria sem piedade. Mas eu já o perdi há muito tempo. Nos próximos dias. Liu Huyan não voltou mais, mas eu não me importei nem um pouco. Em vez disso, cooperei com os médicos para me recuperar silenciosamente. Até que eu me curei e recebi alta. Mas no dia em que recebi alta, algo aconteceu na empresa. Fui chamado para uma reunião. Giboda vazou as informações comerciais confidenciais com os parceiros de cooperação.
O conselho de administração exigiu unanimemente que Liu Huiyan o demitisse. Eu realmente não fiz isso de propósito. Giboda estava pálido de pânico, mas ninguém se compadeceu dele. Em vez disso, ele continuou a acusá-lo com palavras, o que provocou condenação em todo o local. Certo, Liu Huiyan disse com uma cara fria. Eu acredito que Giboda não fez isso de propósito e decidi transferir nossas ações de 20% para ele. Ele é um acionista agora, não um funcionário. Ninguém tem o direito de demiti-lo. Ao ouvir isso, fiquei atordoado. Trabalhei com ele por 10 anos para possuir 20%. Mas Giboda obteve essas ações de 20% sem esforço em menos de um mês. No início, ele disse que o controle seria apenas para nós dois. Mas agora, para proteger Giboda, ele entregou resolutamente esse poder a um terceiro. É como o nosso casamento. O amor dele não pertence mais apenas a mim, mas foi transferido para Giboda. E é mais profundo do que o que ele me deu. Eu ri com escárnio, mas apertei minha palma com força. Suportei toda a amargura. Com a proteção dele, o conselho de administração não pôde se opor. Os acionistas saíram desamparados um após o outro. Eu também me levantei para sair quando 2 policiais entraram. Olá, recebemos uma denúncia de que alguém disse que Giboda da empresa roubou segredos comerciais. A pessoa está aqui? O ar congelou instantaneamente. Giboda se escondeu atrás de Liu Huiyan. Ele implorou por ajuda com um dedo para cima. Liu Huiyan ficou em silêncio por um longo tempo e então disse de repente. Não foi ele. Todos os olhos se voltaram para ela. Então eles ouviram ela dizer novamente. Já investigamos isso internamente. Não foi Giboda quem fez isso. O verdadeiro cérebro é Long Yaotian. Assim que ela terminou de falar, ela apontou para mim. O mundo pareceu parar naquele momento. O que o senhor está dizendo? Estou completamente incrédulo. Minha voz treme. Repita, por favor. Quem é? Liu Huiyan caminhou até mim, pegou minha mão e disse em voz baixa, tentando me acalmar. Se Bodar deixar um rastro sombrio, ele não terá chance na indústria. Mas o senhor é diferente. O senhor é meu marido. Nós nos fundiremos com a chuva que passa. Fique tranquilo. Eu o tirarei o mais rápido possível. Então ela se virou e entregou um disco ao policial. Com uma voz altruísta, ela disse, esta é a evidência que reunimos. Confirmamos que foi Long Yaotian quem fez isso. Até a cauda foi exposta. Eu não tinha para onde fugir. Senti todo o meu sangue congelar instantaneamente. Um arrepio percorreu meu corpo, dos pés ao coração. Sacudi a mão dela e encarei Liu Huiyan com lágrimas nos olhos. No grande casamento de 5 anos atrás, ele também disse que compartilharíamos a honra e a desgraça. Acontece que era isso que ele queria dizer. Long Yaotian, você é patético. Eu fui interrogado e não consigo me defender. Não importa o quanto eu explique. O interrogador ainda não entendeu e me trancou na detenção, aguardando a sentença. Eu fui para o dormitório. Todos olharam para mim. Um homem com uma cicatriz no rosto, mordendo um palito de dente, disse para mim com um sorriso sinistro. Novato, vá primeiro se curvar ao chefe. O chefe que ele mencionou estava sentado na cama. Ele tinha um rosto cheio de carne e olhos afiados, olhando fixamente para mim. Antes que eu pudesse falar, o homem com a cicatriz deu um chute no meu joelho. Fiquei mudo e caí no chão. Então ele cuspiu em mim. Quer morrer, moleque? O homem na cama veio, agarrou meu cabelo e disse com uma voz rouca. Então é você quem está competindo com meu irmão pela mulher? Você tem alguma beleza. Entendi instantaneamente e suportando a dor, respondi. Bodar falou sobre você? Você entendeu errado. Ele é o terceiro. Tenha medo. Assim que a ameaça acabou, levei um tapa. Esta era a verdadeira intenção de Liu Huiyan. Pensei que meu coração já tivesse morrido, mas as lágrimas que contive o dia todo ainda escorriam. Antes que eu pudesse me recuperar, ela deu um tapa no meu rosto novamente. Nestes 3 dias, deixe que eles te ensinem as regras. Com uma queda, fui arrastado para o lado. No primeiro dia, eles colocaram areia e pedras na minha comida e me forçaram a engolir tudo. No segundo dia, eles me penduraram perto de uma cama de ferro e me usaram como um saco de pancadas, me chutando e socando como treinamento. No terceiro dia, eles tiraram todas as minhas roupas e me fizeram ajoelhar sob o sol por 12 horas. Os 3 dias lá dentro foram como um pesadelo para mim. Quando fui liberado sob fiança, eu estava completamente exausto. Eu não percebi nem que estava entrando em um carro errado. A advogada que se dizia Liu Huiyan era, na verdade, a parceira de negócios cuja informação secreta foi vazada desta vez. Liu Huiyan, para forçá-lo a desistir do recurso,
cavou uma armadilha para pressioná-lo e falir sua empresa. Foi por isso que ele lutou desesperadamente. Não apenas eu, mas até Giboda foi sequestrado. O carro sacudiu por um longo tempo. Finalmente parou e nos arrastaram para fora do carro, chegando a um cais abandonado. Reconheci a pessoa imediatamente. Antes de irmos, meu coração deu um salto. Tentei argumentar. Não se apresse, podemos conversar. Lin Ao zombou com ódio nos olhos. Conversar? Se pudéssemos conversar, Liu Huyan não teria sido tão implacável. Foi vocês que vazaram os segredos primeiro. Mas vocês ainda me empurraram para um beco sem saída. Já que vocês não me deixam viver, todos morreremos hoje juntos. Que bobagem. Ele ligou imediatamente para Liu Huyan. Liu Huyan. Seus 2 homens estão em minhas mãos. Tenho 1 hora para juntar o dinheiro e trazê-lo aqui. Caso contrário, um será queimado vivo e o outro sufocado até a morte. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então a voz fria de Liu Huyan veio. Se eles tiverem qualquer dano, eu farei você desejar ter nascido morto. Lin Ao riu alto. Senhor Liu, você não está em posição de me ameaçar agora. Tenho 1 hora. Espero que você ligue de volta. Fomos amarrados. Eu fui pendurada no meio do mar, enquanto Giboda era mantido como refém. O entorno estava cheio de barris. Em menos de 1 hora, Liu Huyan chegou. Seu olhar varreu mim e Giboda, e finalmente pousou em Lin Ao, e ordenou. Lin Ao, solte-os. Lin Ao zombou. Senhor Liu, as coisas são diferentes agora. Você tem que me ouvir. O dinheiro. Ele apertou o pescoço de Giboda. Liu Huyan ousou não resistir e empurrou uma caixa preta para ele. Liberte-os imediatamente. Lin Ao mandou abrir e, após confirmar que não havia armadilhas, um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Eu mudei de ideia. Agora você só pode escolher um de 2, uma vida ou uma morte certa. Ao ouvir isso, meu coração acelerou. Eu sabia que Liu Huyan definitivamente escolheria Giboda e já estava pronta para ser abandonada por ele. Mas mesmo assim uma pontada de dor surgiu em meu coração. Quem diria que Liu Huyan não hesitou? Ela disse diretamente, eu não escolho. Quero os 2. Fiquei chocada instantaneamente. Mas Giboda cerrou os dentes com raiva, mas ainda assim abriu a boca subservientemente. Senhorita Liu, não se preocupe comigo. Tudo isso aconteceu por minha causa. Deixe-me acabar com tudo isso. Dito isto, ele se jogou contra a pessoa atrás dele. Lin Ao acendeu um isqueiro que caiu. As chamas se espalharam instantaneamente. Com raiva, ele empurrou Giboda para o fogo e então cortou a corda que me prendia. Ambos caímos em perigo simultaneamente. Eu caí no mar, e só vi Liu Huyan correndo em minha direção com o rosto pálido. Mas não era por mim, era em direção a Giboda. Liu Huyan se lançou no fogo e resgatou Giboda, que estava caído no chão, mas eu afundei no fundo do mar. Ele acabou fazendo sua escolha. Quando acordei novamente, me encontrei na sala de cirurgia. Liu Huyan estava parada na minha frente, com o rosto cheio de raiva. Non Ao Tian, por que você se uniu a Lin Ao para fazer isso? Você achou que podia esconder tudo de todos? Estou muito desapontado com você. Fiquei atordoado. Eu não entendia nada do que ela estava dizendo. Liu Huyan continuou com os olhos cheios de raiva. Eu já te disse. Você não se conforma em ser o bode expiatório, por isso armou isso para prejudicá-la. Por que você é tão estúpido? Meu coração apertou de repente e em um instante eu entendi, mas eu não sabia que mão Giboda usou. Ele fez Liu Huyan acreditar que isso era minha conspiração. Não fui eu não fiz isso. Minha garganta estava rouca por ter engolido água do mar. Eu me esforcei para me sentar e tentar explicar, mas Liu Huyan ficou ainda mais furiosa e irracional. Chega, não tente mais se defender. Meu corpo estremeceu, e parei de falar. Sim, o que mais eu poderia explicar? Não importava o quanto eu explicasse, Liu Huyan acreditaria em Giboda incondicionalmente. Por que eu deveria desperdiçar minha saliva? Então levantei a cabeça e disse com um tom de zombaria. O que você quer me incomodar com ele desta vez? O tom condescendente a deixou ainda mais indignada. Claro, sangue se paga com sangue. Liu Huyan estava tão furiosa que seus dentes rangeram. HMPH. Boda se queimou por sua causa e agora precisa urgentemente de um transplante de pele. Doe agora sua pele para ele. Assim que ela disse isso, eu congelei. Como ela pode ser tão cruel comigo? Eu não quero. Eu estava prestes a pular da cama. Mas no segundo seguinte, fui imobilizado firmemente na mesa de cirurgia por seguranças. Liu Huyan ainda disse impiedosamente. Não há negociação sobre este assunto. E se virou e saiu.
Em seguida, o corpo foi empurrado para dentro. Talvez por causa do queimadura na coxa, Giboda desceu da cama sem dificuldades. Ele ainda tinha um sorriso vitorioso no rosto. Ele piscou para o médico com uma voz cheia de frieza. Comece. Lembre-se, não dê a ele nem um pingo de anestesia. Quero ver pessoalmente você tirar a pele dele pedaço por pedaço. O médico e a enfermeira trocaram olhares, mas não ousaram desobedecer. Mas eu estava apavorado. Tentei me arrastar para fora, mas fui firmemente preso à mesa de cirurgia. A faca deslizou na minha pele, fazendo a primeira incisão. A dor intensa lavou meu corpo instantaneamente. Gritei de dor. Meu corpo tremia por instinto. Ao meu lado, Giboda ria como um demônio do inferno. Ele se deleitava em meu sofrimento, em seu prazer sádico. Em seguida, a segunda e a terceira facadas deslizaram. A lâmina cortava minha pele centímetro por centímetro. Sangue escorria da ferida, manchando a mesa de cirurgia. Estava suando frio, meu rosto estava pálido e sem sangue, mas não gritei mais de dor nem chorei. Porque quanto mais eu gritava de dor, mais o Giboda ficava satisfeito, até que ele deslizou para a 99ª lâmina. A cirurgia finalmente terminou, e eu desmaiei. Quando acordei, eu já estava no quarto, com a coxa enrolada em uma grossa camada de gaze, que ainda estava manchada de sangue. Cada movimento doía terrivelmente. Olhei para o teto, entorpecida sem mais nenhuma emoção. Só ansiava pela partida. Em breve, em 5 dias, eu poderia deixar a Liu Huiyan. Depois, passei um tempo recuperando-me no hospital. Durante esse período, Liu Huiyan não veio me ver nenhuma vez. Parecíamos ter voltado ao nosso estado de gelo. Nenhum de nós interferia no outro. 4 dias depois, fui informada que podia ter alta. Apoiei-me no meu corpo fraco e saí da cama. Peguei minhas coisas e me preparei para sair. Ao passar por um quarto, ouvi a voz doce de Giboda vindo de dentro. Pai, mãe, eu estou bem. Graças ao cuidado da Liu Huiyan estes dias. Ah, sim. Eu esqueci de apresentar, ela é minha chefe e minha namorada. Viajar de volta para cá também foi um esforço. Amanhã, vou levá-los para passear. Os pais de Giboda sorriram. Que bom, que bom. É a sorte dela ter encontrado uma namorada como você. Isso me lembrou da primeira vez que Liu Huiyan foi à minha casa. Ela disse a mesma coisa aos meus pais com confiança. Tios e tias, por favor, não se preocupem. Eu cuidarei do Altian pela vida toda. Agora. Suas promessas parecem vazias. Eu dei uma risada e saí do hospital sem mais nenhuma tristeza nos olhos. No segundo dia em casa, Liu Huiyan voltou. Ela subiu correndo para o quarto e se lavou. Depois vestiu um vestido elegante e grande. Antes de sair, ela disse, marido, vou viajar a negócios por alguns dias. Vou trazer um presente para você. Dito isso, ela tentou me beijar no rosto, mas eu me esquivei. Ok. Vá em frente. Liu Huiyan hesitou um pouco, sentindo que algo não estava certo. Mas não pensou muito, sorriu e saiu. Eu também saí de casa e fui direto para o cartório. Ao pegar o certificado de divórcio, meu coração estava incrivelmente frio. Coloquei-o na bolsa e o outro foi enviado por correio para o grupo Liu. Quebrei o cartão SIM ao meio. Então entrei no carro. De agora em diante, Liu Huiyan e eu não teríamos mais nenhuma relação. Do outro lado, Liu Huiyan já havia encontrado alguém. Hoje ela cancelou todo o trabalho. Ela passou o dia com os pais de Giboda. Ao volante de um Mercedes-Benz preto, os olhos da mãe de Giboda brilhavam. Xiaoyan, este carro é caro, não é? Parece caro. Xiaoyan é uma grande empresária. O carro que ela dirige certamente não é barato. Era a primeira vez que eles andavam em um carro tão bom, os assentos eram macios e respiráveis. Diferente dos táxis que eles costumavam andar que cheiravam a suor. Mas Giboda sentiu vergonha ao ouvir isso. Ele virou a cabeça, lançando um olhar insatisfeito. Pai e mãe, vocês não deveriam perguntar essas coisas. Os pais de Giboda encolheram os ombros. Eles sabiam que o filho havia encontrado uma moça rica. Não se pode sondar demais, claro. Está tudo bem. Liu Huiyan virou o volante. Ela disse sorrindo, seus tios e tias estão apenas curiosos, eu entendo. Ela se apresentou gentil, compreensiva e perspicaz. Giboda segurou a mão dela, os olhos cheios de desejo de companheiro de armas. Essa mulher, ele jamais poderia deixá-la ir. Mas a situação seguinte ainda estava fora de controle. Liu Huiyan os levou primeiro a um restaurante com estrelas Michelin para almoçar. Depois foram a uma loja de departamentos de luxo comprar roupas, bolsas e joias. Assim que viram os preços. Da admiração inicial ao choque, depois ao torpor. Um prato custava mais de 1000 yuan.
Roupas custavam dezenas de milhares, bolsas e joias centenas de milhares. Qualquer coisa que comprassem, eles falariam sobre isso por muito tempo. Os dois eram como Liu Laolau visitando um grande oficial, passeando para lá e para cá. Aqui pediam uma sobremesa grátis, lá levavam alguns produtos de graça. Lugares como estes são os que mais gostam de se exibir. E era óbvio para qualquer um que eles eram do campo. Liu Huyan sentiu um leve desconforto e também teve uma ideia. Os pais de Liu Tian nunca foram assim. Afinal, eles tinham mais classe. Jiboda percebeu que ela estava um pouco insatisfeita. Não sei quanto tempo mais este filho ingrato aguentará. Os três começaram a discutir na cozinha. Pai e mãe, vocês voltam amanhã. Jiboda já estava na porta. Sentado à mesa, ele disse a eles para partirem educadamente. Ao ouvir isso, os dois ficaram imediatamente insatisfeitos. Seu fedelho, agora que você subiu na vida, não se importa mais com a vida ou morte dos seus pais? Sim, seu ingrato. O que vocês entendem? Enquanto eu não a conquistar, eles me avisarão. Se eu estragar tudo, voltarei para ficar com vocês. Chega, vocês vão embora amanhã. A atitude de Jiboda era forte. Finalmente, ele tirou dezenas de milhares de yuan como dinheiro de despedida. Os dois anciãos concordaram a contragosto. Em casa, Liu Huyan estava ao telefone. Sua melhor amiga a encontrou no shopping hoje, então ela não pôde perguntar pessoalmente. Agora ela ligou secretamente. Amiga, você está falando sério? Como isso é possível? Eu só não me canso disso. Se eu fizer o irmãozinho feliz, ele poderá me fazer feliz na cama. Isso se chama primeiro o dever, depois o prazer. Afinal, a técnica dele era muito viciante. Pensando no tamanho de Jiboda, Liu Huyan sentiu uma súbita flacidez inferior, até ficou com a boca seca. No dia seguinte, os pais de Ji partiram cedo. Liu Huyan voltou para a empresa. Assim que entrou no escritório, viu uma encomenda sobre a mesa. Parecia conter algo importante. Quando ela estava prestes a pegá-la, Jiboda parou. Ele já estava ao lado da mesa, torcendo a cintura dela. Mãos longas e esguias invadiram por baixo da sua saia, ele arqueou as sobrancelhas e disse: Manhã, você não dormiu bem ontem à noite? Quer que o Boda te ajude a relaxar? Na verdade, Liu Huyan não dormiu bem ontem à noite. Jiboda, para não ofender os pais, fingiu não ter feito nada com ela a noite toda. E ela passou a noite inteira solitária e inquieta, tendo que se resolver sozinha. Agora, aquele desejo foi despertado novamente. Ela mordeu o queixo dele, o desejo em seus olhos quase transbordando. Seu fedelho, diga-me honestamente, você fez isso de propósito ontem à noite? A palavra não tinha terminado. O homem bajulou o homem, mas Liu Huyan se entregou. Por fora um cachorrinho, na cama um lobinho. Ela sabia que era uma tática para conquistá-lo, mas se sentiu disposta a cair na armadilha. Ele conseguia muitas satisfações dela. Uma espuma flutuante no mundo imortal, gentil como água, depois gradualmente dominador, levando-a ao fundo do mar. Finalmente um serviço apaixonado, como se ele pudesse incinerá-la a qualquer momento. Essas experiências, Hong Yaotian não conseguia lidar. Por isso ela quase enlouqueceu, aproximando-se dele com custos absurdos, cedendo a ele, mantendo-o perto como uma ovelha. Liu Huyan tomou a iniciativa, abraçou o pescoço do homem, aprofundando loucamente o beijo, enquanto enfiou a mão. Lentamente o jogo erótico começou, e Jiboda foi instantaneamente inflamado por ela. Os dois se moveram da mesa do escritório para o sofá. Finalmente deitaram-se em frente à janela do chão ao teto. Com o nascer do sol, o escritório foi preenchido com seu cheiro e sons. Depois, Jiboda acariciou o cabelo dele, beijou a irmã Ji com uma voz suave e sedutora. Você prometeu me transferir parte das ações antes, quando posso assinar para você? Men Yuan. O corpo de Liu Huyan congelou. Originalmente por um capricho para proteger Hong Yaotian, ela falou isso impulsivamente. Mas depois ela se arrependeu. 20% das ações valiam bilhões. Isso não é tão simples quanto comprar um carro. Além do dinheiro, há poder, e está relacionado a toda a tomada de decisão e desenvolvimento da empresa. Long Yaotian o seguiu por 10 anos, contribuiu tanto para a empresa, e só recebeu 20%. Jiboda, por que ele? Mesmo que o ame, ela tem que ponderar. Seu olhar estava fixo à frente, como se estivesse ponderando algo, então ela respondeu. Estes dias estive ocupada cuidando de você e dos tios e tias, quase esqueci deste assunto. Vou cobrar o departamento jurídico amanhã. Essa é a terceira desculpa que ele inventa. Jiboda fez uma pausa, um pouco descontente, mas não se atreveu a demonstrar. Ele mesmo prometeu.
Será que ele vai voltar atrás agora? Se não tivesse mencionado, tudo bem. Mas agora que mencionou, ela não pode ignorar. Esses 20% das ações e a posição de Long Yaotian, ela quer tudo. O favor de Liu Huiyan neste último mês a deu a ilusão de que ela poderia conseguir tudo a qualquer momento, mas ela não podia ser apressada. Ela veio devagar. Na semana seguinte, os dois passaram o tempo juntos. Jiboda inventava novas maneiras todos os dias, combinadas com posições e adereços que mudavam a cada vez em vários locais do escritório. Experiências cheias de excitação, mas gradualmente, Liu Huiyan começou a se sentir entediada. À noite, no meio do ato, ela sentiu que o homem não era nada demais, fazendo isso tantas vezes. Parece que não havia mais o desejo de antes. Depois de terminar apressadamente, ela foi para a varanda fumar. Ela acendeu um cigarro. Abriu a interface de chat com Long Yaotian, e descobriu que a última conversa ainda era daquela vez no jantar. Por algum motivo, ela se sentiu. Seu coração de repente ficou em pânico. Pensando nisso, ela enviou uma mensagem: "Marido, estou voltando. Você quer algum presente?" Depois de muito tempo não houve resposta. Liu Huiyan sentiu um ciúme inexplicável. Ela se lembrou das coisas desagradáveis dos dias anteriores. Será que ele ainda está bravo? Ou talvez a pessoa já tenha dormido. Ele queria ligar para assustá-la. Ao pensar nisso, parou e discou para a loja de luxos, pedindo que preparassem um presente. Após as instruções, voltou ao quarto para dormir. No dia seguinte, os dois foram trabalhar juntos normalmente. Sempre que não estavam tão ocupados, ele lançava olhares para ela, tentando reviver a paixão de dias atrás, mas hoje, Liu Huiyan o evitava constantemente. Ela fingia não ver ou chamava alguém para cima para relatar trabalho, fingindo estar muito ocupada. Só perto do fim do expediente, quando seu escritório estava vazio, Jiboda aproveitou para entrar. Liu Huiyan estava deitada no sofá de lado com uma mão apoiando a cabeça, os olhos fechados, parecendo exausta. Com uma preguiça que trazia um toque de sensualidade. Ele parou de propósito para admirá-la por um momento. Falando nisso, Pangaozi, nesta cidade há muitos ricos e belos, mas poucos podem se comparar a ele, além de dinheiro e status. Sua aparência e figura são de primeira classe. Mesmo solteira, ela seria muito disputada. E ele precisava agarrá-la firmemente. Pensando nisso, Jiboda se aproximou com voz suave. E então a abraçou, sua mão prestes a se mover. "O que você está fazendo?" Liu Huiyan abriu os olhos, sua expressão ligeiramente aflita. Jiboda ficou um pouco surpreso. Então ele sorriu com uma expressão forçada. "Querida, você não quer hoje?" Dito isso, ele baixou a cabeça para beijá-la, mas Liu Huiyan desviou. Ela olhou para o rosto de Jiboda. Ela o achou parecido com os garotos de programa das casas noturnas. Excessivamente atencioso só causa repulsa. Ela se levantou, arrumou sua roupa e lançou um olhar de desdém para ele, dizendo: "Hoje preciso ir para casa. Pegue um táxi para voltar sozinha." Dito isso, ela saiu sem olhar para trás. Vendo a porta se fechar, Jiboda sentiu uma pontada de alarme. Uma sensação de crise surgiu. Esta foi a primeira vez que ela o rejeitou. Meia hora depois, Liu Huiyan voltou para casa. Assim que entrou, a casa estava vazia. Parecia que até muitas coisas haviam sumido. O ar até tinha um leve cheiro de perfume que ele sentia falta. Ele gritou: "Marido!" na vasta mansão. Além de seu eco, não havia mais resposta. Liu Huiyan pegou o celular imediatamente. Sem hesitar, ela descou o número de Long Yaotian. Um toque, 2, 3, até em números. Mas sempre dava que o celular estava desligado. Ela ficou ali sem rumo, o pânico crescendo. As coisas de Long Yaotian haviam sumido. E o desaparecimento dessas coisas só podia significar uma coisa: ele tinha fugido de casa? Por quê? Por que ele saiu sem um adeus? Para onde ele foi depois de sair? Essas dúvidas pairavam em sua mente. Ele não conseguia entender nada. Seria por causa de Jiboda? Ao pensar nisso, seu coração afundou, mas não deveria ser. Ele havia escondido tão bem. Além disso, Long Yaotian nunca o questionou. Foi naquela vez da cirurgia. Pensando agora. Embora ele tenha errado, sua atitude naquele momento foi muito dura. E no dia em que voltou para casa, a expressão de Long Yaotian também não estava certa. Apostou que foi naquele dia que o casal fugiu? Mas isso eram apenas suas especulações. Para saber o porquê, ainda preciso encontrar a pessoa primeiro. Liu Huiyan perguntou a todos os amigos de Long Yaotian, mas todos disseram que não o viam recentemente. De repente, ele pensou na casa dos sogros.
Embora Long Yaotian raramente voltasse para Nanshin depois de uma briga, desta vez ele arrumou tudo tão limpo. Provavelmente ele voltou para a casa dos sogros em Nanshin. Pensando nisso, ele abriu a lista de contatos e ligou primeiro para a sogra. Infelizmente, todas as chamadas foram para a caixa postal, assim como Long Yaotian. Finalmente até a do sogro foi assim. Liu Huiyan ficou cada vez mais ansioso. Ele tinha um pressentimento de que foi bloqueado, e até sentiu que Long Yaotian desapareceria de sua vida. Não, isso era impossível. Não importa o quão séria fosse a briga. Enquanto não se divorciassem, eles ainda seriam um casal. Provavelmente Long Yaotian estava muito bravo e ainda o esperava em Nanshin para pedir perdão. Certo, ele tem que ir a Nanshin. Assim que ele estava prestes a sair, o telefone em sua mão tocou. Mas não era Long Yaotian nem seus pais, mas sim a segurança que ele contratou. Senhor Liu, encontramos a pessoa. Veio uma voz de pânico do outro lado da linha, acompanhada pelos lamentos de um tio Xiao Xiao. Ele se escondeu em uma pequena cidade. Agora ele foi controlado. Essa pessoa se referia a Lin Yao. Ele fugiu naquela vez do sequestro. Liu Huiyan nunca se esqueceu disso. Ele estava bravo porque Jiboda se machucou e não estava disposto a ser enganado. Então ele secretamente enviou pessoas para esperar. Ele jurou que se encontrasse a pessoa, não o deixaria ir tão facilmente. Mas agora ele tinha coisas mais importantes para fazer. Assim que estava prestes a falar, o outro lado disse novamente. Depois de espancarmos Lin Yao, ele confessou muitas coisas. Ele disse que a pessoa que conspirou com ele por trás era Jiboda. Jiboda? Liu Huiyan parou em silêncio. Além da sua asiática. Sua sensação de inquietação em seu coração ficou ainda mais forte. Ele perguntou novamente para confirmar. Você tem certeza que não interrogou errado? Não foi Long Yaotian, mas Jibaida. Foi Jibaida. O outro lado fez uma pausa para pensar. Então disse com firmeza, nossos métodos de interrogatório não estão errados. Quanto a Long Yaotian que o senhor mencionou. De acordo com a confissão de Lin Yao, ele deveria ser a vítima. Na verdade foi Jibaida. Liu Huiyan nunca imaginou que aquele que chamou ladrão acabaria sendo o mandante. E Long Yaotian, ele realmente acreditou nas palavras de Jibaida. Achou mesmo que ele estava passando informações para Lin Yao, e que tudo isso era uma encenação para vingar a queda do prédio. Talvez a partida de Long Yaotian também esteja relacionada a ele. Pensando nisso, Liu Huiyan sentiu um aperto no peito. Ele disse com os olhos arregalados, você pode verificar para mim o que Jiboda fez no último mês? Seja rápido, acho que saberemos o resultado hoje à noite. Te dou o triplo. Desligou o telefone ainda irritado. Neste momento, ele parecia ter clareza. Relembrando este mês, todas as vezes que ele e Long Yaotian tiveram um desentendimento, parecia que era tudo por causa de Jibaida. Será que Long Yaotian sabia de tudo? O tempo passava lentamente. Liu Huiyan sentou-se sozinha no sofá. Esperou do crepúsculo até a noite. Não recebeu notícias, mas recebeu Jibaida. Assim que entrou pela porta. O rosto estava cheio de estrelas difíceis de suportar. Ele olhou em volta da sala. Eu realmente não vi a voz de Long Yaotian. Ele disse com presunção, irmã, arrumei o seu escritório antes de sair do trabalho e descobri isto. Dizendo isso, ele entregou um pequeno livro vermelho, com as palavras certidão de divórcio impressas nele. As palavras brilhantes picaram os olhos. Certidão de divórcio? Liu Huiyan olhou para ele hesitantemente. Depois de um tempo, ela estendeu a mão trêmula para pegá-la, abriu e olhou. Seu coração despencou. Liu Huiyan, Long Yaotian. Estava escrito os nomes dos dois. Então Long Yaotian não fugiu de casa, mas já se divorciou dele. Mas por que ele não sabia? Liu Huiyan estava confusa por dentro. De repente, ele ergueu os olhos para examinar Jibaida. Seus olhos profundos continham raiva. Ele agarrou sua mão e perguntou, por que você tem este certificado de casamento? Foi você que o obteve? Liu Huiyan já desconfiava dele, e agora ele estava com o certificado de casamento em mãos. Ela queria saber o que ele pretendia. A raiva aumentou a força em suas mãos. Jibaida franziu a testa. Ele disse a verdade, eu o vi no seu escritório. E já foi enviado para você há uma semana. Eu pensei que fosse um pacote de cliente. Mas quando abri, descobri que era uma certidão de divórcio, irmã. O que aconteceu com você? Ele tentou se soltar, mas Liu Huiyan o segurou firmemente. Seus pensamentos já tinham voado. Uma semana atrás, foi o dia em que ela partiu. Naquela época, Long Yaotian disse que a esperaria voltar. Mas em seguida, ele obteve uma certidão de divórcio.
Ela já planejava se divorciar há muito tempo. Liu Huyan soltou a mão. Ela olhou novamente para a data de divórcio na certidão de divórcio. Sim, foi naquele dia. Ela não estava com raiva por causa do sequestro, mas já tinha ideia há um mês. Mas o divórcio precisava da assinatura dela. No dia do desastre, ela se lembrou daquele dia. Long Yaotian veio procurá-la na empresa de repente. E a fez assinar um acordo de proteção de propriedade. Então aquilo não era um acordo de proteção de propriedade, mas um acordo de divórcio. Naquela época, ele já sabia de tudo. Pensando nisso, o coração de Liu Huyan doeu de repente. Todo o sangue em seu corpo congelou instantaneamente. Jibaida estava extasiado. Ele sempre acreditou que Liu Huyan não tinha mais sentimentos românticos por Long Yaotian. O motivo pelo qual ela não se divorciou por tanto tempo foi apenas por causa do afeto de muitos anos como casal. Então, quando ele viu esta certidão de divórcio, não mencione a felicidade em seu coração. Sua mente estava cheia. A vida dele depois de se casar com Liu Huyan. Agora só faltava Liu Huyan dar o aceno. Ele queria perguntar para sondar a opinião dela. Mas neste momento o telefone de Liu Huyan tocou. Mas não estava limpo. Neste mês, houve muitas negociações com várias partes. E o alvo eram todos Long Yaotian. Ouvindo isso, Liu Huyan apertou os punhos. Ele tentou adivinhar, mas não conseguia pensar no que ele tinha feito. Então ele perguntou diretamente o que eles fizeram. Explicar de uma vez só. Pela primeira vez, ele contratou um detetive particular, tirou muitas fotos de suas colegas. Depois subornou funcionários e expôs todas as fotos na festa anual do Grupo Liu. E as enviou simultaneamente para a mídia. Pela segunda vez, ele vendeu os dados de pesquisa da empresa Zero para a empresa concorrente. Obteve lucro. Ele subornou criminosos e sentenças dentro da detenção para colocar Long Yaotian e pessoas com a mesma doença na mesma enfermaria. Torturou por 3 dias. Pela quarta vez, ele contatou Lin Ao e planejou aquelas armadilhas para ele. Prometeu ajudá-lo a conseguir o dinheiro e fugir. Pela quinta vez, ele subornou médicos do hospital. Diagnóstico de queimaduras, necessitando de transplante de pele. E durante a cirurgia não administrou anestesia em Long Yaotian, cortando sua pele à força. Um plano após o outro, chocante. Liu Huyan parecia estar lá. Testemunhando o sofrimento de Long Yaotian, seu rosto ficou pálido como papel, tremendo com os olhos vermelhos. Jiboda, você é realmente bom. Jiboda ainda não sabia que havia sido exposto, mas ao ver o olhar selvagem de Liu Huyan para ele, sentiu um arrepio na espinha. Isso a deixou ainda mais apreensiva e confusa. O que ela fez de errado? Seria porque ela trouxe a certidão de divórcio? Liu Huyan não conseguia aceitar por um momento e desabafou com ela. A única coisa que conseguia pensar era isso. A expressão de Liu Huyan estava cheia de raiva e ressentimento. Ela provavelmente não esperava que Long Yaotian se divorciasse dela, assim como ela não acreditou quando viu a certidão de divórcio. Não pense que fazê-lo se divorciar levaria mais tempo. Quem diria que Long Yaotian desistiria primeiro? Será que as armadilhas que ele montou funcionaram? Sim. Qual homem suportaria isso? A esposa traiu, e ainda por cima, para defender outro homem. Machucar-se repetidamente. Por mais que ame, haverá um dia em que se decepcionará completamente. Long Yaotian é assim. Pensando nisso, Jiboda esboçou um sorriso, sentindo-se imensamente feliz por ter vencido. Contanto que tudo corra bem, ele conseguirá Liu Huyan. Neste momento, Liu Huyan entrou. Ela exalava um ar frio. Seu belo rosto agora estava tão escuro quanto um pântano. Seu peito, que estava tão calmo quanto a água, subia e descia com sua respiração reprimida. Mas Jiboda ainda estava imerso em sua alegria, sem notar a mudança na mulher, continuando a fingir. Irmã, o Sr. Long secretamente se casou com você. O que você planeja fazer? Eu não vou me divorciar dele. A resposta de Liu Huyan foi inesperada. Jiboda ficou surpreso, apertando os punhos. Abaixo de sua expressão calma, escondia-se a relutância, e ele retrucou imediatamente. Mas vocês já se divorciaram. Ele simplesmente não te ama mais. Por que você ainda insiste? É melhor valorizar quem está à sua frente. Essa pessoa à frente era ele mesmo. Liu Huyan zombou e curvou os lábios. Ela se aproximou e perguntou em voz baixa, e você? Como você diz que eu deveria valorizá-lo? Casar com ele, que tal? É possível? Os olhos de Jiboda brilharam instantaneamente. Como da primeira vez que se conheceram. Foram esses olhos que a enganaram. Ela pensou que eram olhos puros e azuis. No final, ele era um trapaceiro cheio de planos. Claro, não.
Liu Huiyan, com uma expressão de raiva, deu-lhe um tapa e gritou com os olhos vermelhos. Você é apenas um cão que eu criei. Quem lhe deu a coragem de cobiçar o lugar de Long Yaotian? E ainda por cima ele o incriminou repetidamente. Jiboda estremeceu, ergueu a cabeça com os pés no chão. Manã, do que está falando? Não entendo. Como eu poderia ter prejudicado o Sr. Long? Você deve ter se enganado. Com essa sua cara de coitadinho, se eu não soubesse a verdade. Ele teria sido enganado por você de novo, como todas as vezes que incriminou Long Yaotian. Pensando agora, é realmente odioso. Liu Huiyan agachou-se, irradiando uma aura majestosa. Ela não tinha intenção de perder tempo com ele. Em vez disso, devido à sua liderança, já que você não entende, eu o ajudarei a relembrar. Então você entenderá. Terminando de falar, ela ordenou que o arrastassem para a adega. Uma garrafa atrás da outra, o vinho foi derramado na boca de Jiboda enquanto ela perguntava. Como é esse gosto? Lembra-se agora? Não. Não. Jiboda foi empurrado para um estado de tontura, sua garganta doendo tanto que ele não conseguia falar. Seu estômago se revirava violentamente com a dor, e só quando ele começou a vomitar sem parar, Liu Huiyan parou. Mas no segundo seguinte, um grupo de seguranças entrou, vendo seus olhares ferozes e ameaçadores. Jiboda entrou em pânico instantaneamente e implorou, lembrei-me. Por favor, não faça isso comigo. Mas sua súplica foi tarde demais. Liu Huiyan levantou-se. Limpou as mãos como se tivesse tocado em algo sujo e saiu friamente em direção à porta, sem sequer um olhar para ele. Jiboda tentou segui-la, mas depois de alguns passos, foi chutado e caiu no chão. Uma risada estrondosa veio de cima, fazendo-o ficar arrepiado. Ele ainda queria fugir. Mas seu pé parecia ter sido pisado, e levantá-lo doía muito. Assim, ele começou a engatinhar em direção à porta. De qualquer forma, eu tenho que escapar daqui, ou um pesadelo me aguarda. E aqueles seguranças não o deixaram ir. Parados atrás dele, eles riam, mas seus olhos eram como se estivessem brincando com uma presa, seguindo sem pressa. Quando ele estava quase chegando à porta, eles o arrastaram de volta, repetindo isso várias vezes. Só quando se cansaram é que eles o amarraram e tiraram as mangas. Soltem-me. Jiboda lutou desesperadamente. Um dos seguranças o deu um tapa forte e cuspiu em seu rosto. Comporte-se. Lute menos, e talvez eu seja mais gentil. Jiboda ficou tonto com o tapa. Ele já tinha bebido, e agora sua cabeça inteira estava latejando. Ele via as pessoas como moscas. E com o som daquele tapa, a punição começou. O som de palmadas continuou sem parar, e finalmente ele desmaiou. Quando acordou novamente, o céu estava apenas começando a clarear. Mas ele não estava mais na adega, e sim levado para aquele galpão abandonado. A cena do sequestro se repetiu, mas desta vez era a vez dele de escolher. Jiboda abriu os olhos. Ele viu seu pai ser fisgado no meio do mar, e sua mãe, com as mãos e pés amarrados, jazia no chão, inconsciente. Pai, mãe, ele conseguiu gritar com a voz rouca. O efeito do remédio em Jibo se dissipou. Ning Li abriu os olhos ofegante e levou um susto. Filho, salve-me. Jibo olhou para as ondas que o espirravam. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Jilu, por outro lado, estava tão assustada que não conseguia falar, apenas chorava desajeitadamente. Nesse momento, Liu Huiyan apareceu por trás, observando a cena com olhos frios. Então ela caminhou calmamente até Jibo, olhando-o de cima a baixo. Escolha um. Você quer salvar seu pai ou sua mãe? Jibo levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela não esperava que Liu Huiyan fosse tão cruel. Puni-la seria uma coisa. Mas agora ela nem poupava seus pais. Ela pensou que era um anjo, mas era um demônio. Senhora Liu, ela rastejou até ela, agarrando os pés de Liu Huiyan. Por favor, Senhora Liu, eu estava errada. Posso ir pedir desculpas ao Sr. Long, mas suplico, por favor, poupe meus pais. Não os machuque. Liu Huiyan riu friamente. E então disse com desdém, você não precisa ir até Long Yaotian. Eu mesma irei me desculpar com ele. Mas antes de ir, preciso dar a ele uma explicação. E você, tudo que me deve não pode faltar. Liu Huiyan chutou-a. E perguntou friamente, então, qual deles? Jibo balançou a cabeça desesperadamente. Como ela poderia escolher? Eram seus pais biológicos. Embora ela os desprezasse antes, o sangue é mais espesso que a água. Ela tinha que salvar os dois. Vendo que ela demorava a decidir, Liu Huiyan riu e disse sarcasticamente. É difícil escolher? Já que você não escolhe, eu escolho por você. Assim que terminou de falar, ela fez um gesto.
O fogo que prendia Ji-bo se intensificou, e a corda que a suspendia foi cortada. Ela caiu no mar, exatamente como aconteceu com ela e Long Yaotian. Ji-bo arregalou os olhos. Não. Ji-bo se levantou e tentou correr para o mar, mas não chegou perto. Ela foi parada pelos homens de Liu Huiyan. Ela foi imobilizada no chão, seu corpo sendo puxado para trás, forçada a olhar para a frente sem piscar. Seu pai afundou algumas vezes e finalmente, sem esperança, mergulhou no mar. E sua mãe, em meio às chamas, gritava seu nome em agonia. Pai, mãe, Ji-bo gritou histericamente. Liu Huiyan fez isso de propósito. Ela o fez testemunhar a morte trágica de seus pais, enquanto ele só podia assistir ao lado, imerso em tormento e dor intermináveis. De repente, Ji-bo caiu de joelhos. Ela estava apavorada e um pouco desorientada. Ela batia a cabeça no chão e chorava. Desculpe, eu realmente errei. Eu não deveria ter instigado Ling Yao a sequestrar Long Yaotian, muito menos ter te incriminado. Por favor, poupe-os. Ela batia a cabeça cada vez mais forte até que sua testa se rompeu. O sangue escorreu pelo seu rosto. Liu Huiyan assentiu e mandou desligarem o fogo. Finalmente Ji-bo estava seguro. Embora Ji-bo tenha sido resgatado a tempo, 70% de sua pele foi queimada. Ji-boda não suportou e desmaiou. Quando acordou novamente já estava no hospital. Ela sentiu um cheiro forte de desinfetante. A luz acima a fez não conseguir abrir os olhos. Acordou. A voz familiar a fez tremer. Ji-boda abriu os olhos, virou a cabeça para o lado e viu vários médicos e enfermeiros parados ali. E também a fria Liu Huiyan. Ele pensou no que Liu Huiyan faria a seguir. Ji-boda imediatamente se levantou e saiu da cama, aproximando-se dela e balançando a cabeça desesperadamente. Não, por favor, irmã. Eu errei. Olhe para o tempo que passei seguindo-a. Você pode me perdoar desta vez? Ji-boda chorou, parecendo um cachorrinho prestes a ser abandonado, implorando pela última gota de compaixão de seu dono. Liu Huiyan tocou seu rosto. Embora seu olhar parecesse mais suave, ainda havia frieza em algum lugar. Ela disse lentamente, querido, eu não disse que nenhum deles poderia faltar? Não barganhe. Assim que ela terminou de falar, Ji-boda sentiu seu coração gelar instantaneamente. Parecia que uma corrente de ar frio subiu por todo o seu corpo, fazendo-o tremer involuntariamente. Então ele de repente começou a rir. Liu Huiyan, ele rugiu, caindo em desespero. Com que direito você se vingou por mim em nome de Long Yaotian? Não se esqueça, foi você quem não pôde obtê-lo. Você roubou debaixo do meu nariz enquanto eu estava ocupada. O dano que causei a ele foi com a sua permissão. Com que direito você se livra da culpa? Foi você quem não foi fiel e traiu Long Yaotian primeiro. Se você realmente o amava. Por que ele teria saído de você sem ser notado? Porque ele viu através de você. Você é uma víbora. Você está traindo enquanto tem medo de que seu marido descubra, e quando o segredo for revelado, você me culpa por tudo. Como eu posso ser tão cego? Acho que me apaixonei por uma mulher como você. Ji-boda estava completamente desesperado. Ele sabia claramente em seu coração que Liu Huiyan não o deixaria ir desta vez. Já que era assim, era melhor arruiná-lo intencionalmente. Seria melhor para ambos serem nojentos do que ele sofrer sozinho. E Liu Huiyan foi realmente atingida. Ela deu um tapa em Ji-boda com força, com uma fúria em seus olhos que parecia querer engoli-lo. Você não passa de um brinquedo que eu usei. A relação de tantos anos entre mim e Long Yaotian não é para você julgar. Você é ganancioso demais. Você ansiava pela posição de Long Yaotian. Você realmente achou que poderia subir apenas dormindo algumas vezes? Que delírio tolo! Se você pudesse ter sido mais prudente, eu ainda poderia garantir que você tivesse uma vida sem preocupações pelo resto da vida. Mas você se atreveu a machucá-lo. Então não me culpe por virar as costas para você. Diga-me. Ela o jogou para longe com força. Ji-boda caiu no chão. Antes que ele pudesse se recuperar das palavras de Liu Huiyan, ele foi empurrado para a mesa de operação. Sua arrogância desapareceu instantaneamente. Não. Soltem-me. Ji-boda lutou com todas as suas forças, porque ele tinha visto pessoalmente a cena em que Long Yaotian teve sua pele arrancada sem anestesia. A dor que fez a vida parecer pior do que a morte. O quão orgulhoso ele estava na época, agora ele está desesperado. Em pouco tempo ele foi amarrado à mesa de cirurgia. Liu Huiyan sentou-se friamente na sala de observação. Como se estivesse assistindo a uma cirurgia, sem nenhuma emoção nos olhos. Quando todo o preparo estava completo, ele pegou o bisturi que tinha à mão e lembrou calmamente, não precisa de anestesia.
Qual é a área de queimadura da sua madrasta? Tire o mesmo tanto, para completar este profundo amor materno. Apenas salve a minha vida. A área de queimadura da madrasta tem que ser 70%, sem anestesia durante todo o processo. 70% da pele do seu corpo foi cortada viva. Qual a diferença disso para uma execução temporária? O médico-chefe ofegou. Mas ele não ousou resistir, afinal, ele ainda tinha o futuro nas mãos de Liu Huiyan e contava com o apoio dela para seguir em frente. Ele só podia priorizar seus próprios interesses. Após pensar um pouco, ele deu o primeiro corte. As feições de Jiboda se contorceram instantaneamente. A dor que ele sentia era mais intensa do que ele esperava. Como Long Yaotian suportou isso? Em seguida veio a segunda faca, a terceira, até que a carne e o sangue de suas coxas foram expostos. Ele não conseguia contar quantas vezes tinha sido cortado, e Jiboda, desde os pedidos de misericórdia iniciais até os insultos histéricos. Finalmente gritou até ficar rouco e sem forças. Só então ele realmente começou a se arrepender, mas esse arrependimento veio tarde demais. Ele estudou com afinco desde pequeno, e com muito esforço conseguiu sair do vilarejo e vir para a cidade para cursar a faculdade. No final, ele se deixou seduzir pela riqueza e fama daqui, achando que poderia conseguir riqueza para toda a vida por um atalho. Mal sabia ele que seria manipulado até não sobrar nada. Liu Huiyan observava na sala de observação, mas não por pena de Jiboda, e sim porque a dor dele a fez pensar em Long Yaotian. Quanta dor ele deve ter sentido naquele momento! Mas essa dor foi causada por ele mesmo, quando soube a verdade pela primeira vez. Foi difícil de aceitar apenas ouvindo a descrição. Agora, vendo com seus próprios olhos, seu coração parecia ser apertado com força, sufocado e dolorido. Ele não ousou pensar mais adiante. Levantou-se de repente, sem coragem de continuar assistindo. Então, ele se virou e saiu da sala de observação. Após a cirurgia, Jiboda ficou praticamente aleijado. Seu corpo inteiro estava enfaixado, e ele jazia na cama do hospital com apenas um fio de vida. Uma lágrima deslizou silenciosamente por seu rosto pálido. Mas este ainda não era o seu fim. Para limpar o nome de Long Yaotian, Liu Huiyan entregou às autoridades as provas de que ele vazou segredos da empresa. Assim que acordar, ele enfrentará a justiça. Após sair do hospital, Liu Huiyan também teve problemas. Havia rumores por toda parte de que ela era complacente e permitiu que seu amante roubasse segredos comerciais de parceiros, e que ela era fria e cruel ao entregar seu marido para assumir a culpa. De repente toda a internet ferveu. O público a chamava de ingrata e cruel. Os parceiros perderam a confiança nela, e as empresas concorrentes aproveitaram a oportunidade para difamá-la ainda mais, espalhando mais notícias negativas e exagerando. O grupo Liu sofreu uma grande queda em suas ações. A equipe de relações públicas tentou de tudo para reprimir os assuntos mais comentados, mas parecia que alguém estava trabalhando contra eles. A manipulação contínua do entretenimento fez o interesse só aumentar. Finalmente, uma reunião de acionistas foi convocada de emergência. Liu Huiyan, que estava a caminho do aeroporto, foi chamada de volta à empresa por um telefonema. Na reunião do conselho, os diretores a censuraram, dizendo que ela ocupava um alto cargo apenas por sua beleza. Seu humor já sombrio ficou ainda mais irritado. O grupo Liu é um império construído pela família Liu. Não é algo que possa cair tão facilmente. Vocês, que só sabem se beneficiar, não têm voz. Já está tão inquieta com um pequeno alvoroço? Ele nem se importou com isso, desde que a empresa foi fundada. Que tempestades ele não enfrentou? No final, não ficou cada vez mais forte com os contratempos? Agora ele só pensa em Long Yaotian. Se não fosse por essas pessoas o impedindo, talvez ele já estivesse em Nanshen. Pensando nisso, Liu Huiyan levantou-se e disse com a voz de uma líder: desta vez, darei uma explicação a todos. Mas tenho que ir agora. Se vocês quiserem continuar a discussão, por favor, considerem esta arrogância. Os acionistas ficaram insatisfeitos, mas ninguém se atreveu a falar, afinal, Liu Huiyan era o maior acionista. Eles só podiam ouvir suas opiniões. Nesse momento, uma voz veio de fora. Espere um pouco. A assembleia de acionistas ainda não terminou. O diálogo grave parou abruptamente. Na sala de reuniões, todos os olhares se voltaram para a porta. Com um som firme de abertura de porta, um homem de terno impecável entrou, seguido por uma equipe profissional de advogados. Seus passos eram uniformes e frios. Como ele, Liu Huiyan o reconheceu. Ele era o secretário-geral do grupo do Conselho de Nanshen.
O assistente de Li Xia, o herdeiro de Li Jiaxin, Shen Feng. Shen Feng parou na frente dele e disse com uma expressão séria. Desculpe, senhora Liu. A assembleia de acionistas ainda não terminou. Você não pode sair ainda. Tenho que anunciar uma decisão em nome do nosso senhor Li. Liu Huyan ouviu um pouco confuso e fez um leve sorriso. Sorriu. Assistente Shen, você está enganado? Esta é a assembleia de acionistas do nosso grupo Liu. Você não errou de lugar? O senhor Li pode ser grande em toda a cidade. Mas o território dele não é onde Li Xia pode vir se exibir. Shen Feng sorriu. Em breve não será. O quê? Liu Huyan ficou chocada. Sentiu que algo ruim estava para acontecer. Em seguida, Shen Feng disse novamente, o senhor Li é agora o maior acionista do grupo Liu. A partir de hoje, esta empresa não se chamará mais Yang, e o cargo de CEO, alguém virá para substituí-la. O mundo está prestes a desabar. Ele entregou 2 documentos. Um era o acordo de transferência de ações, comprovando a origem das ações detidas por Li Xia. O outro era uma carta de demissão. Os advogados também agiram. Eles distribuíram esses 2 documentos aos acionistas presentes. A cena explodiu em um clamor. As discussões e os gritos estavam em toda parte. Liu Huyan ficou paralisada, incrédula. Ela pegou os documentos da mão de Shen Feng e examinou cuidadosamente o conteúdo. Li Xia detinha 50% das ações. Então ele planejou isso há muito tempo. Ele comprou 20% das ações e aproveitou essa onda de críticas. Coletou 10% de ações de mercado a baixo preço. Quanto aos 20% cruciais restantes, foram transferidos por mim. E ele só detinha 40% das ações. Como disse Shen Feng, a partir deste mês, o grupo Liu não terá mais o sobrenome Yang. Em vez disso, será renomeado para Lin. O papel em sua mão caiu no chão. Liu Huyan correu para o escritório em pânico. Ao Tian, por quê? Ela nunca imaginou isso. Eu vendi as ações. É o nosso esforço conjunto. Mas isso prova que realmente não o quero. Não o quero a ele nem a empresa que construí durante tantos anos, noite e dia. Não, ele não pode aceitar este resultado. Ele agarrou o legado do número 0 e perguntou se Li Xia estava a manipular as coisas por trás das cortinas. Desde a aquisição da Long ao Tian até estas 20% das ações, ele foi enganado, não foi? Os olhos de Liu Huyan estavam cheios de desejo. Desejo por uma resposta que o pudesse fazer continuar a enganar-se a si mesmo. Mas Shen Feng não tinha obrigação de o confortar. Sem ocultar nem exagerar, relatou com uma expressão séria e verdadeira, o Sr. Long procurou-me ativamente para discutir isso. Ele vendeu a 30% abaixo do preço de mercado. 30% abaixo do preço de mercado? Impossível. Liu Huyan soltou a mão impotente. Mais do que perder a empresa, ela tinha agora medo de me perder completamente. A empresa passou por uma crise naquele ano. Alguém estava disposto a comprar a um preço alto. Ela vacilou, mas eu não quis. Até tive uma grande discussão com ela por causa disso. Eu disse que a empresa é o sangue e suor da nossa família Liu. Enquanto a empresa existir, a honra dela existirá. Ninguém tem permissão para desistir. Mas agora eu vendi a baixo preço. Primeiro o divórcio. E depois vendi as ações. Será que eu realmente não quero mais ter nada a ver com ela? Não, não pode ser assim. Liu Huyan não queria admitir este facto, e até pensou que eu devia ter uma razão. Talvez eu tenha encontrado problemas ao voltar para a cidade do sul. Precisando urgentemente de dinheiro para circular. Ele tem de ir pessoalmente à cidade do sul para perguntar. O grupo Li na CBD da cidade do sul. No vasto escritório, o sol espalhou-se pela janela do chão ao teto. Li Xia pegou a caneta ao seu lado. Assinou o seu nome habilmente. A sua caligrafia era rápida, mas não descuidada. Tal como ela. A superfície parecia gentil e submissa, mas cada passo que dava era firme. Eu agachei-me um pouco. Não vais dar mais uma olhadela? Qian. Li Xia levantou a cabeça, recostou-se contra mim e olhou para mim com os seus belos olhos. Depois, um leve sorriso curvou seus lábios. O conteúdo não é importante. Eu valorizo a pessoa. Desde que se invista na pessoa certa, o conteúdo naturalmente não será mau. De facto, o investimento é investir nas pessoas. E estas palavras de Li Xia eram extremamente valiosas. Ela era famosa por ter um olho perspicaz no setor financeiro. Ser notada por ela e receber elogios dela significaria que mesmo que não continuassem a cooperar, outras empresas lutariam para investir. Fiquei um pouco lisonjeado com isto. Sorri profissionalmente. Humildemente disse, muito obrigada pela sua alta opinião, senhora Li.
Certamente não a desapontarei. Esforçar-me-ei para que o seu investimento retorne o máximo possível. Estou ansiosa para ver. Li Xia levantou-se. Estendeu a mão e disse: espero que você use a mesma perspicácia que me derrotou naquele ano para abrir o seu próprio caminho na cidade do sul. Feliz colaboração. Hong Gaotian, eu pausei ao ouvir isto. A memória voltou instantaneamente 3 anos atrás. Há 3 anos, o Grupo Liu precisava de superar uma crise. Precisava de um grande projeto para emergências. Foi nessa altura que eu e Li Xia nos focamos num projeto ao mesmo tempo. Naquela época eu não pude protegê-la. Afinal, o Grupo Li queria me esmagar como se esmagasse uma formiga. Mas eu não me esqueci. Em vez disso, concentrei minha mente e dei o meu melhor no leilão. No final, obtive a vitória com um plano semanal e também ganhei a admiração de Li Xia. Agora, obter seu reconhecimento é de grande ajuda para o meu empreendimento em Nanshen. Sou grato de coração. Recobrando a consciência. Mostrei um sorriso grato e estendi a mão para ela. É um prazer cooperar. O sol estava se pondo. Saí do Grupo Li. Ao entrar em casa, senti o aroma da comida. Meu pai estava tirando alguns pratos da cozinha, enquanto minha mãe estava sentada no sofá assistindo TV. Essa cena aquecia o coração. Que cheiro bom! Troquei de sapato e entrei na sala. O cheiro já chegou antes mesmo de eu entrar. Hoje vou comer 2 pratos de arroz. Meus pais, ouvindo isso, sorriram abertamente. Ao Tian voltou. Lave as mãos e venha comer. Certamente faremos o seu prato favorito. Seu pai cozinhou seu peixe agridoce preferido. Os 3 prepararam o jantar. Conversamos e rimos. Hoje eu estava muito mais animado. Eu podia conversar e rir com eles como antes. Vendo que o filho recuperou o ânimo, diferente de quando chegou todo desanimado, meus pais trocaram um olhar e suspiraram aliviados. Naquela época, eles ficaram realmente assustados. Ele voltou com o rosto pálido. Não disse nada e dormiu por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, minha mãe verificou meu corpo secretamente, incapaz de dormir de preocupação. Mas eles fingiram que nada havia acontecido, me deram sopa nutritiva e cuidaram de mim em casa, com medo de que eu pudesse fazer algo imprudente. Depois que recuperei um pouco o ânimo, fui eu que contei a eles que tinha me divorciado. E pedi a eles que parassem de entrar em contato com Liu Huiyan. Não disse mais nada, mas eles sabiam que eu tinha sofrido injustiça. Naquela época eu queria voar imediatamente para Pequim para pegá-la, mas como o filho pediu isso, eles não queriam mais se envolver. Então eles pararam e apenas bloquearam o telefone de Liu Huiyan. Agora finalmente o céu clareou após a chuva. A família está saudável e feliz. Estar juntos assim todos os dias comendo e conversando, eles já se sentem satisfeitos. Pai, fechei o negócio com o Grupo Li. Sério? Meu pai ficou pasmo por um segundo, e depois ficou emocionado. Meu filho é realmente incrível. 10 vezes melhor que seu velho. Pai está velho e não quer mais se agitar. Talvez seja a idade. Meu pai não era mais tão teimoso quanto quando era jovem. Ele também queria ter um negócio, mas sofreu repetidas decepções. Por isso acumulou muitas dívidas. Agora ele não quer mais se agitar. Essa pequena ambição foi percebida por minha mãe em um instante. Finalmente desistiu. Ela sorriu abertamente e disse: filho, vá em frente. Quando sua irmã voltar de estudar, ela também poderá te ajudar. Ha ha ha. Veja, sua mãe já arranjou um plano para sua irmã. O velho casal brincava um com o outro com palavras. Ver meus pais tão amorosos como sempre era um grande consolo para mim. De repente a campainha tocou. As risadas cessaram abruptamente. Enquanto os 2 idosos se perguntavam quem seria, eu já estava de pé. Eu encomendei um bolo quando voltei, deve ter chegado. Dito isto, ele saiu. Abri a porta e fiquei chocada. Como poderia ser ela? A pessoa que veio era inesperadamente Liu Huiyan. Havia mais vincos em seu vestido, e seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Ela parecia não ter descansado bem por muito tempo. Ao vê-la, meu rosto escureceu instantaneamente. Sem hesitação, baixei a temperatura para o monge, mas no segundo seguinte, Liu Huiyan estendeu a mão e a agarrou. Uma linha vermelha apareceu imediatamente em seu antebraço. Ela deu um suspiro frio, apertou os dentes com força e insistiu em ser tocada. Mas eu não senti nenhuma pena. Solte, meu bem. A voz de Liu Huiyan era suave, como se ela estivesse reprimindo inúmeras emoções, tentando fingir que não sabia. Você voltou sem dizer uma palavra aos seus pais. Eu não consegui te encontrar e estava muito preocupado. Eu ri friamente com zombaria nos olhos.
Senhorita Liu, presumo que já tenha recebido meu certificado de divórcio, certo? Por favor, comporte-se e não diga bobagens. Eu não sou mais seu marido, muito menos diga que não pude encontrá-lo e estava preocupado. Você não deveria estar com a família do Senhor Jiboda? Você ainda tem tempo para me procurar? Que bom que você não tem medo dele. Liu Huiyan respirou ofegante. Dor e arrependimento transbordavam em seus olhos. De fato, ele sabia de tudo. E quando ela ouviu meu chamado estranho de Senhorita Liu, seu coração foi ainda mais apertado. Não, não é assim. Seu rosto estava pálido sem saber como explicar, mas se não explicasse claramente agora, ele poderia não ter mais essa chance. Por um momento toda a pessoa ficou ansiosa e confusa. Mas eu estava extremamente calma, até impaciente. Não tenho tempo para ficar parado estupidamente na porta com ele. Quando eu estava prestes a falar novamente para mandá-la embora, meus pais ouviram o barulho e saíram. Liu Huiyan iluminou-se instantaneamente. Pai e mãe. Ele viu esperança, mas meu pai ficou furioso. Eu não sou seu pai. E minha mãe, que sempre gostou dessa nora, mudou de atitude. Com um rosto frio, ela disse, meu filho não tem mais nada a ver com você. Não me chame de mãe levianamente. Não fomos a Beijing para acertar as contas com você, e você ainda tem a audácia de vir? Você acha que a família Lao Long é fácil de intimidar? Você acha que não me atrevo a fazer nada com você? Minha mãe pensou nisso cada vez mais, encheu-se de raiva e pegou uma vassoura próxima. Apontando para Liu Huiyan, ela gritou, saia! Não fique na porta da minha casa. Você sujou nosso limiar. Ela até gritou e bateu nela. Liu Huiyan se esquivou freneticamente. No final, ela foi expulsa da porta como um pedaço de lixo, sem piedade. Eu estava atrás dos meus pais, olhando. Muito bom. Essa é a sensação de ser protegido pela família. Somente meus pais me amariam incondicionalmente. Depois de expulsar Liu Huiyan, todos continuaram a comer sem dizer uma palavra. Meus pais não me perguntaram o que aconteceu, e eu não queria desenterrar essas cicatrizes. Os três comemos. Depois comemos frutas juntos, assistimos TV e discutimos os personagens e o enredo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu ajudava a mamãe a enrolar a linha, jogava xadrez com o papai. Era essa atmosfera feliz, que estava nutrindo silenciosamente minhas feridas. Depois de observar um pouco, voltei para o meu quarto. Eu tinha acabado de receber o investimento de lixia. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Amanhã tenho que levar pessoas para visitar a empresa. Aproveitarei para acompanhar meus próximos passos. Agora não me atrevo a relaxar nem um pouco. Sinto-me como se tivesse levado um shot de adrenalina, só quero fazer sucesso o mais rápido possível. E Liu Huiyan também não tinha ido embora. Ele estava parado lá embaixo, e o riso lá de dentro chegava abafado pela janela. Isso feria profundamente. Todas as vezes anteriores, ao me acompanhar de volta para a casa da família Long, o carro nem tinha parado completamente. E os sogros já estavam na porta felizes recebendo-o. Mas agora ele foi expulso de casa. Nem os céus suportaram isso. Um trovão abafado soou no céu noturno, e então caiu uma chuva torrencial, encharcando de cima a baixo. Liu Huiyan também não fugiu para se proteger da chuva, mas continuou parado ali, tomando chuva por muito tempo. Não ousava mais bater a porta, mas também não queria ir embora. Ele olhava com anseio para o meu quarto, querendo ficar até eu apagar a luz, mas, inesperadamente, apareci de repente. Estava prestes a fechar a janela, minha mão parou por um instante, mas logo fechei a janela sem hesitar. Nem mesmo um olhar dele foi correspondido. O coração de Liu Huiyan apertou, ele ficou na chuva com o olhar cheio de dor, não conseguindo se recuperar por muito tempo. No dia seguinte, saí bem cedo. Assim que saí do portão, Liu Huiyan, que estava deitado no carro, acordou e abriu a porta imediatamente. Ele me chamou com a voz rouca e gentil, marido. Só de ouvir a voz, sabia que ele não estava bem. Ele não tinha saído ontem à noite, porque queria se explicar pessoalmente para mim e pedir perdão o mais cedo possível. Então ele ficou no carro por muito tempo. Ele pegou chuva novamente e pegou um resfriado. Assim que estava prestes a descer, seus pés mal tocaram o chão. Seus olhos escureceram, e ele quase não conseguiu ficar de pé. Ao ouvir a voz, parei. Olhei e percebi que ele ainda estava ali. Um sentimento desconhecido surgiu em meu coração. Quando eu estava prestes a me aproximar dele novamente, uma voz suave soou atrás de mim. Long Yaotian. Era Li Xia. Mas por que ela estaria aqui? Fiquei um pouco oprimido. Sem me importar com Liu Huiyan, virei-me e fui em direção a Li Xia. Senhorita Li, o que a traz aqui?
A mulher estava parada na frente do carro com um sorriso suave, diferente da sua força de vontade de dias anteriores. Pela manhã ainda se podia sentir o perfume amadeirado dela, misturado ao ar da manhã. Isso me deixava particularmente à vontade. Li Xia sorriu e disse: "Você não me convidou para visitar a empresa? Acabei passando por aqui, então pensei em te buscar para irmos juntos. Acabei passando por aqui." Essa desculpa era quase convincente. Mas como ela saberia o endereço da minha casa? Fiquei em dúvida, mas não ousei perguntar mais. Afinal, a senhorita Li não se importou com o incômodo. Seria ótimo pegar uma carona. Então me dará o trabalho, senhorita Li. Acenei com a cabeça. Não recusei, esquecendo completamente Liu Huiyan. A pessoa atrás de mim viu essa cena. Com inveja e ciúme, Liu Huiyan aproximou-se e interceptou-me. Ela olhou para Li Xia com ciúme e disse: "Senhora Li, interagi pouco consigo antes. Agora vejo o quão astuta você é. Usou a guerra de opinião pública para me tirar a empresa que eu fundei. E agora você vem até meu marido. É essa a educação da família Li? Ela também é mulher. Mulheres entendem mulheres. Li Xia é conhecida como a rainha gélida, raramente tem namorados. Se não fosse porque gosta dele, por que viria buscá-lo especialmente? Ela não acredita que isso seja por acaso. Mas eu senti um aperto no peito. Liu Huiyan, pare. Não vá longe demais. Senão, não ouso pensar no que mais ela dirá. O resto não importa, o principal é não afetar meu trabalho." Mas Li Xia não se zangou. Em vez disso, ela deu uma risada fria. "Marido, com que direito você a chama assim agora?" Essa frase irritou Liu Huiyan instantaneamente. Sem dizer uma palavra, ela deu um tapa no rosto de Li Xia. Para liberar a raiva acumulada nos últimos dias, Li Xia não estava preparada e cambaleou alguns passos para trás. Um fio de sangue saiu do canto da boca dela, mas em seus olhos havia uma provocação que Liu Huiyan notou. Naquele momento, a raiva em seu peito ardeu ainda mais. Ela deu alguns passos à frente, prestes a atacá-la novamente. Eu ainda me interpus entre elas e dei um tapa nela. Pá! O som do meu tapa foi alto e agudo. O peito dela arfava de raiva e eu gritei com ela. "Liu Huiyan, por que você está louca a esta hora da manhã?" Liu Huiyan congelou instantaneamente. Então ela ergueu a cabeça em descrença, com os olhos cheios de mágoa, e disse tremendo: "Marido, eu não sou seu marido." Ela parou no meio da frase. "Se você continuar a me incomodar, chamarei a polícia." Depois de dizer isso, eu ajudei Li Xia e nós duas entramos no carro e fomos embora. Eu nem me dei ao luxo de olhar para ela novamente. Observando o carro se afastar, Liu Huiyan sentiu seu coração se partir. Uma dor aguda rasgou seu peito. Ah, então é assim que é ser ignorado. Dentro do carro, um silêncio se instalou entre nós. Eu dirigia, segurando o volante com força, sentindo-me extremamente inquieto. Ontem assinei o contrato e hoje deixei Li Xia ser agredida pela minha ex-mulher. Isso é como se expor ao perigo antes de fazer qualquer coisa. Como posso ter alguma credibilidade em Nanshen depois disso? Eu estava pensando em como consertar as coisas. De repente, parei o carro na beira da estrada. "Espere-me um momento. Eu volto já." Depois de sair do carro, corri para uma farmácia. Em menos de 5 minutos. Eu voltei para o carro com uma sacola de medicamentos. Olhei para Li Xia com sinceridade e disse: "Senhora Li, deixe-me cuidar dos seus ferimentos." Dito isso, peguei álcool da sacola e usei cotonetes para limpar algumas vezes. Aproximei-me da pessoa sentada no banco do passageiro e limpei suavemente seus lábios, pedindo desculpas enquanto limpava. "Sinto muito por lhe causar problemas inocentes. Por favor, não leve a sério o que ele disse. Ele ainda não aceitou Li Wen. Ele o vê como um inimigo imaginário. Peço desculpas por ele. Neste momento nossos corpos estão muito próximos." Li Xia olhou para o meu rosto, meu coração batendo descontroladamente, minhas mãos instintivamente apertando a barra da saia. "Você vai se casar novamente com ele?" Ao ouvir isso, meu rosto empalideceu. Nossos olhos se encontraram, e um calor inexplicável surgiu no carro. Imediatamente desviei o olhar. Com o rosto corado respondi: "Claro que não." Fingi arrumar minhas coisas novamente. Escondendo minha tensão interior, ao ouvir isso, Li Xia sorriu. Então ajustou sua postura e disse alegremente: "Já que não vai. Então você não precisa pedir desculpas por ele. Eu não entendo bem isso. Pedir desculpas tem algo a ver com o casamento dele?" Nesse momento a pessoa ao meu lado disse novamente: "Além disso, ele não disse nada de errado." O carro deu partida novamente e seguiu para a empresa.
Durante todo o caminho, fiquei pensando nas palavras dele. Por que ele diria que Liu Huiyan não disse nada de errado? Se ele não disse nada de errado, então Li Xia realmente está esperando por mim? Pensando nisso, parei imediatamente de adivinhar. Isso é completamente impossível. Quem sou eu? O herdeiro da primeira família mais rica de Nanshen, e eu sou, na melhor das hipóteses, uma celebridade. Mas sou um homem divorciado e casado pela segunda vez. Logo chegamos à minha empresa de startup. Mostrei a ele uma visão geral. Por muitos anos quis desenvolver meus próprios produtos, mas não pude me expressar totalmente no mercado de Liu. É por isso que tive a ideia de iniciar um negócio. O dinheiro da venda das ações pode me sustentar, mas quero me desenvolver de forma rápida e sustentável. A introdução de capital será inevitável, e o grupo Li Xia é a melhor opção. Depois de entender tudo, Li Xia participou de sua reunião interna, mas teve que sair mais cedo para atender a um assunto urgente e retornou ao grupo Li Xi. Eu, por outro lado, tive várias reuniões consecutivas, querendo ter um descanso de meio-dia antes de retornar à minha escritório para descansar. Assim que me acomodei, minha assistente entrou. Com um olhar fofoqueiro, ela perguntou: ele veio todos os dias? Mas ele foi parado no andar de baixo e até se tornou uma lista negra de segurança. No final, ele nem foi autorizado a entrar no meu condomínio. Liu Huiyan encontrou obstáculos em todos os lugares. Nos dias seguintes, ela não apareceu mais. Então pensei que ela tinha desistido em algum lugar. Mas naquele dia, depois de trabalhar até tarde e descer para o estacionamento, eu a vi novamente. E ela me drogou. Fui sequestrado por Liu Huiyan. Quando acordei, estava em uma casa grande. Liu Huiyan me manteve em prisão domiciliar no quarto, embora meus pulsos não estivessem amarrados, a menos que eu pulasse da varanda. Caso contrário, não haveria como escapar. Finalmente desisti de lutar e sentei-me na beira da cama. Liu Huiyan entrou com comida e agachou-se na minha frente, dizendo suavemente: marido, você deve estar com fome. Eu cozinhei seus pratos favoritos pessoalmente. Ela disse enquanto arrumava o jantar, e eu levantei meu copo. Mas os seus olhos brilhavam com malícia. Com o movimento da mão você virou a comida. A sua raiva. Você me sequestrou achando que me teria como um animal de estimação. Eu não esperava que ela enlouquecesse assim. Liu Huiyan olhou para a bagunça no chão. Jie abriu a boca. E a Seng disse: eu não queria sequestrar você. Eu só queria te ver, mas você sempre me evitou se escondendo de mim. Eu não tive escolha senão recorrer a este último recurso. Eu só queria conversar com você. Conversar? Conversar sobre o quê? Eu me esforcei para manter a calma. Então eu disse: quer falar sobre como você se apaixonou por Jiboda, ou sobre como vocês conspiraram para me machucar? Lembrar-me disso me faz tremer. Liu Huiyan ficou paralisada no lugar. Seus olhos vermelhos estavam cheios de dor e arrependimento. Não, ele disse, sua voz baixa e gentil. Parecia que ele estava reprimindo inúmeras emoções. Eu não me apaixonei por ele. Foi apenas uma fraqueza momentânea diante da tentação. Só depois soube que ele fez tantas coisas prejudiciais para você pelas minhas costas. Eu já fiz ele pagar o preço. Me desculpe por ter feito você passar por isso. Ao ouvir isso, eu levantei o canto dos meus lábios em um sorriso frio. Todas as injustiças e dores do passado foram ignoradas tão superficialmente por ele. Ele até fez Jiboda suportar tudo sozinho, enquanto ele se livrava de tudo. Eu levantei meus olhos. Havia frieza neles. Então, você acha que uma simples frase de eu não sabia pode apagar todas as injustiças que sofri este mês? Liu Huiyan estava em um estado de desespero. Sua voz era quase um apelo. Marido, me desculpe. Eu usarei minha vida inteira para compensar você em dobro. Ele se ajoelhou no chão como um servo humilde buscando meu perdão. Compensar? Eu zombetei com um sorriso irônico. Liu Huiyan, você se lembra quantas vezes e como você me tratou por causa de Jiboda? Liu Huiyan congelou. Cada palavra minha entrou em seu coração como uma faca. Naquela vez do jantar, você insistiu que eu passei informações para Jiboda e mandou me baterem. Naquela vez da festa anual para defendê-la, você não só jogou o tesouro de família na água, mas também me arrastou para pedir desculpas a ela, o que me fez cair e quase morrer. Naquela vez do vazamento de informações para protegê-la, você me empurrou para assumir a culpa. Passei 3 dias em uma cela de detenção, parecendo um fantasma. Naquela vez do sequestro, você acreditou nas palavras dele e insistiu que eu era a mandante. Você me prendeu em uma mesa de operação e me cortou 99 vezes sem anestesia.
A cada palavra que eu dizia, Liu Huiyan revivia cada momento em sua mente, seu rosto ficando mais pálido. Mas eu não parei. Eu levantei minhas calças e mostrei a grande cicatriz vermelha em minha coxa. Era horrível de ver. Liu Huiyan desabou no chão, estendendo a mão para tocar. Mas parou a meio caminho e retraiu a mão, apertando os dedos e dando tapas no próprio rosto. Um tapa após o outro. Mas mesmo com o rosto doendo, não chegava a 1/10 da dor em meu coração. Me desculpe, ela disse, sua voz embargada com lágrimas escorrendo. Amado, por favor, me dê mais uma chance. Ela e Sufei parecem assustados com a ideia de você ser perturbado pelo sofrimento que você passou. Vou te pagar um pouco de cada vez. Quando você se acalmar, podemos recomeçar, ok? Observei friamente o sofrimento dela, e quando as palavras de recusa estavam prestes a sair, Liu Huiyan pegou uma faca de frutas ao lado. Sem hesitação, ela enfiou a faca diretamente na própria coxa. Sangue escorreu pelo chão. Em seguida, ela deu o segundo golpe, o terceiro. A cada movimento, ela era limpa e decisiva. Era como se ela não sentisse dor enquanto repetia os golpes. Mas o suor frio em sua testa só aumentava, e seu rosto estava horrivelmente pálido. Chega! Eu gritei com raiva para pará-la. Fiquei verdadeiramente assustado. Depois de reprimir o pânico, a frieza em meus olhos só se aprofundou. Você acha que se machucar na minha frente vai compensar isso? Isso só me faz sentir. Ao ouvir isso, o corpo de Liu Huiyan tremeu, ignorando a compensação. Ela ergueu os olhos, e em seus olhos havia uma escuridão insondável. Eu te devo isso. Eu fui descuidado. Eu não deveria ter deixado você ver uma cena tão sangrenta. Restam 90 facadas. Eu farei o resto do lado de fora. Isso é o que eu devo. Dito isto, ela se levantou trêmula e saiu mancando, deixando um rastro sinuoso de sangue para trás. Depois que a porta se fechou, os dois ficaram em silêncio. Liu Huiyan parecia uma pessoa possuída. Ela continuou a se esfaquear, uma após a outra sem reclamar de dor. O único som era o atrito da lâmina contra carne e sangue. Mas esse som era mais penetrante do que qualquer grito, até que a faca, com um estrondo, caiu no chão. Foi quando essa carnificina chegou ao fim. Eu finalmente não aguentei e saí. A alguns metros de distância, Liu Huiyan jazia chorando em uma poça de sangue, sua respiração extremamente fraca. Vendo-me sair, ela abriu os olhos novamente e com sua última força de vontade, rastejou lentamente até meus pés e perguntou, levantando a cabeça, amado? Você se lembra que disse que me daria uma chance? Claro que me lembro. Eu realmente prometi a ela. Naquela época, o grupo Liu superou a crise, e a estatura de Liu Huiyan disparou da noite para o dia. Além de sua beleza natural, ela se tornou um objeto de desejo para muitos homens. Houve uma vez em que ela quase cedeu. Alguém colocou uma droga no vinho dela, fazendo com que ela quase perdesse o controle. No final, ela teve que me ligar para me salvar, seu marido oficial. Na época eu não sabia se ria ou chorava e perguntei de brincadeira. Você conseguiu se controlar desta vez? Você consegue se controlar todas as vezes no futuro? Essa parte Liu Huiyan nem ousava garantir. Para uma mulher, permanecer casta em meio a tanta tentação é um grande teste. Se ela, depois de pensar seriamente, respondesse, eu realmente cometi um erro. Consegue me perdoar? Pensei seriamente nisso. E então disse a ela, mãe, mas apenas uma vez. Aquela suposição descuidada que fiz naquela época, não esperava que um dia realmente acontecesse. Esta é a última esperança de Liu Huiyan. Ele segurou meus pés e implorou com lágrimas nos olhos, por favor, me dê mais uma chance. Eu olhei para ele e de repente sorri. Talvez isso fosse destino. Não é que eu não quisesse dar essa chance, mas eu já a tinha dado. E a tinha dado com a minha consciência. Na vida passada não escolhi me divorciar, mas mandei o irmão mais velho embora, foi porque eu me lembrava dessa promessa. E acreditei que Liu Huiyan estava apenas confuso naquela época. Quem diria que ele realmente mudou de ideia? E a chance que eu prometi acabou se tornando um desastre que destruiu minha família e minha vida. Agora, como ele tem a audácia de pedir isso? Recuei 2 passos e ri friamente. Você já desperdiçou essa chance. Não temos mais como dar certo. Essa frase foi como o último palito de palha, era leve. Mas caiu pesadamente no peito de Liu Huiyan, o oprimindo tanto que ele quase não conseguia respirar. Impossível. Ele implorou com dor no rosto e de repente sentiu um gosto metálico na garganta. Em seguida, ele vomitou sangue e desmaiou. Médicos da vila vieram correndo.
Eles o colocaram rapidamente numa maca e o levaram para uma sala de emergência improvisada, onde ele foi ressuscitado. Eu queria aproveitar a oportunidade para ir embora, mas assim que saí, fui detido pelos seguranças que estavam no pátio e levado de volta para o quarto. Só pude ficar quieto no quarto esperando. Fiquei como um pássaro engaiolado, observando os dias e as noites passarem pela janela. Mas não conseguia voar para fora. 1 ano se passou, até que na noite do 3º dia, alguém invadiu meu sono. Liu Huiyan, acorde. Eu vou te levar para fora. Pela voz, parecia ser Li Xia. Pensei que estava sonhando, mas quando abri os olhos e vi, não era um sonho. A pessoa parada ao lado da cama era Li Xia. Esfreguei os olhos e perguntei emocionada: Senhorita Li, por que a senhora está aqui? Por que eu veria? Claro que vim te levar embora. Vendo minha expressão confusa. Acabei de acordar. Não estou totalmente desperta. Li Xia riu calorosamente e então pegou minha mão. Ela disse gentilmente: não se preocupe, não vou te deixar para trás. Eu prometi aos seus pais que te levaria de volta em segurança. Os seguranças no pátio vão se revezar em breve. Vamos aproveitar essa brecha para descer pela varanda. Ela queria entrar à força. Mas não tinha certeza da minha condição e temia um conflito que pudesse me machucar, por isso optou por este método, escapando sozinha para entrar. Quando eu estiver segura, ela irá ajustar as contas com Liu Huiyan. Assenti. Não sei por que, embora tenhamos nos conhecido há pouco tempo, Li Xia me deu uma grande sensação de segurança. De fato. 5 minutos depois, os seguranças se revezaram. Suspirando, olhei para trás e vi Liu Huiyan parado atrás de mim. Olhando para mim com os olhos cheios de tristeza, Ao Tian, ficar ao meu lado te causa tanta dor? Ela planejava me liberar amanhã, mas um guarda veio perguntar se podia entrar no meu quarto, pois viram alguém esgueirando-se. Ao ouvir isso, ela entrou em pânico e veio correndo, apesar da dor. Com medo de que um ladrão tivesse entrado, o que me colocaria em perigo. Mas quem diria que... Ela de novo? Liu Huiyan, provocada por mim, quer apostar uma última vez. Sim, dói muito. Não tive piedade alguma. Esse relacionamento já acabou há muito tempo. Não quero mais me enrolar nesse sofrimento. Mas minhas palavras foram como uma faca que perfurou profundamente o coração de Liu Huiyan. A dor a sufocava. E quanto a ela? Ela ergueu um sorriso zombeteiro e apontou para Li Xia ao meu lado, perguntando: Você se apaixonou por ela? Assim que as palavras saíram, os dois ficaram atônitos. Li Xia olhou para mim, esperando ansiosamente minha resposta, mas eu permaneci em silêncio. Eu me apaixonei. No máximo, tenho uma boa impressão. Afinal, ela não é apenas linda, mas também tem a capacidade e o charme de outras mulheres. É normal ter uma boa impressão, mas não posso responder assim. Já que Liu Huiyan se importa tanto, vou aproveitar para fazê-la desistir, mas não posso usar Li Xia diretamente. De quem eu gosto não é da sua conta. Eu a olhei friamente e disse: Não tenho mais nada a ver com você. Quem eu gostar daqui para frente? Você não tem o direito de interferir. Minha resposta foi ambígua, nem disse que gostava. Nem disse que não gostava. Mas, aos olhos de Liu Huiyan, ela acreditou que eu estava protegendo Li Xia. Eu vou interferir sim. Ela, furiosa, quebrou um vaso ao lado. 2 seguranças entraram correndo e o separaram. Eu queria impedir, mas ela me puxou. Você gosta tanto dela assim? Liu Huiyan estava cheia de dor, mas com uma pitada de relutância. Se uma de nós tivesse que morrer, quem você escolheria? O que você quer dizer? Assim que terminei de perguntar, ela foi e agarrou Li Xia. As duas ficaram na beirada. Isso significa que... Eu entendi na hora. Minhas pupilas se contraíram. Você enlouqueceu. Você quer me ameaçar com a vida de Li Xia? Não. Seja a vida dela ou a minha, eu quero arriscar. Arriscar para ver se você tem um lugarzinho para mim no seu coração. Eu a encarei fixamente. Meu peito subia e descia violentamente, estava tão irritado que queria rir. Liu Huiyan, eu não quero mais jogar esse jogo com você. Se Li Xia sofrer um arranhão, você acha que poderá sair de Nanshin viva? Tanto faz. Liu Huiyan riu ao vento e Yunnan. Sem você eu também não quero mais viver. Ela puxou Li Xia para trás. Cuidado. Meu coração disparou. Olhos vendados se aproximaram para agarrar. Felizmente, no momento em que agarrei Li Xia, ela usou a força para subir. Mas Liu Huiyan caiu no chão. Ao Tian, sua boca estava cheia de sangue. Sua voz era tão suave quanto um suspiro. Você realmente não me ama? Olhei para baixo. Unhas cravadas profundamente na palma da mão.
Eu a vi deitada no sangue, vendo suas pupilas dilatarem. Vendo ela ser afastada, mas meu coração não conseguia sentir nada. 3 meses depois. Na festa de celebração, minha empresa desenvolveu com sucesso um novo produto que se tornou o número 1 em vendas em um mês. Todos no círculo de negócios estão falando sobre mim, que sou um azarão e que Li Xia me escolheu. Parabéns! Li Xia se aproximou de mim e brindou comigo. Depois de beber um gole, ela disse, a situação dele não é boa. Minha mão que segurava o copo tremeu. Da última vez que ele quebrou a perna, os médicos disseram que se ele cooperasse com o tratamento e fizesse mais reabilitação, as chances de recuperação seriam boas. Mas Li Xia olhou para mim. Ela não só não cooperou, mas também ficava bêbada todos os dias, quase morrendo de intoxicação alcoólica várias vezes. Recentemente foi diagnosticada com problemas mentais. Talvez ela precise ser enviada para um hospital psiquiátrico. Você quer ir vê-la? Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, e finalmente sorri. Não. Este é o problema de vida dela, e ela deve enfrentá-lo sozinha. Quanto a nós, já entregamos o trabalho e com nota máxima.